Acho. Não tenho certeza. E quem empata pra Ponte é exatamente o Humberto Foguinho. A Ponte perdeu 2 gols com o Washington, incrível. Você pode colocar aí no YouTube. Fluminense 3, Ponte 2, Brasileiro 2001. Você vai ver. Aí foi pra prorrogação. E aí o Fluminense fez 2-1 com o Magno Alves. A Ponte empatou com o Macedo 2-2. O empate era do Fluminense. E nos acréscimos aí da prorrogação, no finalzinho, um contragolpe e o Fluminense marca o 3º gol com o Magno Alves. Então, tudo isso para dizer que esse Humberto Foguinho, que é técnico do Sub-11 e Sub-17, é esse que marcou o gol no Maracanã, 2001 contra o Fluminense. E eu encontrei na Padoca, na Piracã. Encontrei na Piracã, Humberto Foguinho. Aí eu tava com um amigo, esse amigo cumprimentou que eu não conhecia. Eu falei, Edu, esse é Humberto, foi jogador da Ponte. Aí bati um papo com ele, muito simpático. Mas faz tempo isso. Então é uma novidade aí do Paulinho Santana. Nosso muito obrigado, viu? Olha, é o seguinte. Ô, Gilberto Sufi, é o seguinte, meu querido amigo. No padrão concentração, autoridades ao palanque, bandeiras hasteadas e a banda posicionada a 15h30. A bola rola e o amigo Batista narra Londrina e Ponte. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Ponte Preta inflamante, Ponte Preta emoção, Ponte Preta gigante, raça de campeão. Seu estádio majestoso, seu nome uma glória. Ponte Preta sempre, sempre, na derrota e na vitória. Essa amada Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. O azul celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do Paraná. O branco a paz e tua gente odeia, que em outras terras sei que igual não há. O teu brasão resulha a tua história, na altivez da rama do café. Tu surgiste, ó grande Londrina, do seio de um povo que tem muita fé. Londrina, 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 estás presente em cada coração. Caçula gigante nasceste, e hoje és o destemido tubarão. Londrina, 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 nossa torcida vibra em cada emoção. O que importa é o ideal de vitória, pois para nós tu serás sempre campeão. Bandeirantes é do Pinheiro. Vamos lá, tá já o CH retorno de férias, opinando aqui. Vamos à escalação da Ponte. Oi, meu Catarino, tudo bem? Tudo bem, Catarino? Fala, Edu, tudo bem, garoto? Melhor agora, chegando os amigos aqui. Vamos lá, macaquinho, escalada? Escalada, a Ponte tá pronta para encarar a equipe do Londrina em busca da vitória. A Ponte que vem de 3 partidas sem saber o que é perder no campeonato. Havia dúvidas sobre o Fábio Sanches e Elvis, liberados e vão pro jogo, já estão escalados como titulares. O desfalque segue sendo Pablo Diego, segue sendo o desfalque. Cássio Gabriel vem no seu lugar. A Ponte Preta vem a campo, Edu, com Kaique França, é o goleiro 12. Luiz Felipe 14, Fábio Sanches, capitão do time 27. Matheus Silva 4, Arthur 15. Arthur segue na esquerda. Meio campo com Leonaldi 5, já que o Amaral tá fora. Felipinho 8, Matheus Jesus 20, Alves 10, Cássio Gabriel 21, Dudu Ratamoto 7. 12, Kaique França, 14, Luiz Felipe, 27, Fábio Sanches, 4, Matheus Silva, 15, Arthur, 5, Leonaldi, 8, Felipinho, 20, Matheus Jesus, 10, Elvis, 21, Cássio Gabriel, 7, Dudu Ratamoto. É a Ponte confirmada, escalada e pronta para encarar o Londrina, Edu.
Tá, você tem, vamos pro banco? Vamos pro banco. O banco de reservas da Ponte hoje tem Pedro Rocha com a 1, o Mailton vem com a 2, Tomás Kaique é o 3, Ramon Carvalho veste a 8, Nicolas Araújo tem a 11, Thiago Oliveira é o 13, Paulo Baia vem com a 16, Gui Pira tem a 17, o Samuel Andrade 18, o Júnior Tavares 22, o Everton 23. Principal novidade no banco é o Nicolas Araújo, né? O atacante é da base da Ponte, está relacionado pela primeira vez entre os profissionais, vem fazendo para fazer a sua estreia com a camisa da Ponte, tem 17 anos, nasceu em 28 de outubro de 2005, é o mais novo entre os relacionados para esse confronto. O Vinícius, o Nicolas Araújo, é a novidade no banco de reservas da Ponte, Edu. Olha, é o seguinte, vamos lá, Kaique França, tudo bem? Luiz Felipe, Fábio Sanches retorna, Matheus Silva é a dupla velha, é a dupla titular da zaga, Arthur na lateral esquerda, Leonaldi, o Amaral tá suspenso, vai o Felipinho, certo? Na verdade o Leonaldi tá entrando no lugar do Amaral, né? Porque o Leonaldi tá voltando agora ao time, o Felipinho já vinha jogando, né? Já vinha jogando como titular. Então aí na prática o Leonaldi no lugar do Amaral. O Amaral suspenso, Felipinho, Matheus, Jesus e Alves. O Cássio Gabriel tá pendurado, né? Exato, tá pendurado com 2 cartões amarelos. Se tomar o terceiro, fica fora do jogo contra o Guarani. Na frente o Dudu Ratamoto, cadê o Eliel? Tá fora, departamento médico assim, e o Gé tá fora também. Então são os 2 jogadores do ataque que tá fora. Hoje o Dudu Ratamoto tá lá, o Cássio Gabriel um pouco mais adiantado, né, Edu? O Gé nem seguiu pra Londrina, né? Não, nem tá foi. Pendurado também? Também. Tá pendurado, deixa eu ver, Eliel. O Edson, zagueiro nem no banco, tá o Edson? Machucado, departamento médico também. E o Pablo Diego? Pablo Diego também machucado. Não jogou outra partida, também entrega o departamento médico. Vamos lá, Pedrão tá no banco, me ajuda aqui, Luan, o goleiro reserva é o Pedrão. É o Pedro Rocha, é isso. Então, o Mailton tá no banco? Tá no banco com a 2. O Everton tá no banco? O Everton tá, 23. Tá, deixa eu ver aqui, o Nicolas Araújo. Novidade, você falou? Isso. O menino André, atacante, tá no banco ou não? Não tá, hoje não. O Tomás Kaique, zagueiro que me deu Tá no banco. Tá no banco? Tá no banco 3. Tá no banco. O Cássio Gabriel vai começar jogando. Júnior Tavares tá no banco ou não? Júnior Tavares, não. Tá no banco, 22. Tá no banco. E o Gui Pira? Gui Pira também, com a 17 tá no banco de reservas. Esse Paulo Baia, que veio do Primavera? Tá no banco também. Tá no banco. Ramon Carvalho? Ramon Carvalho, outro bancário. Tá no banco. O Thiago Oliveira? Thiago Oliveira também tá lá. Tá no banco. A Ponte trouxe o lateral esquerdo Neto Amaral. Esse chegou recente, né? Exato, foi anunciado de forma oficial nessa semana. Yuri de Oliveira, meia, anunciado também. Jogou no Aimoré do Sul. O Thales, atacante, veio do Aruco, do Paraná. Também deve estar na fita. Bom, o principal é isso. Beleza, vamos lá. O Londrina tá escalado, vamos ao Londrina. Vamos ao Tubarão. Tubarão que encara a equipe da Ponte Preta. Londrina que também não faz uma campanha das mais convincentes no campeonato, Edu. Vamos escalar a equipe do Londrina que encara a Ponte Preta daqui a pouquinho no Estádio do Café. O Londrina vem de Lucas Frigeri, é o goleiro com a 1. Léo Moraes tem a 2. O Patrick 3, Gabriel 4 e o João Paulo hoje vem com a camisa 150. Salomão meia dúzia. Paulinho Mocelinho hoje joga com a camisa 100. 8 Jatobá, 9 Caio Mancha, 10 Diego Jardel, 11 Vitor Feijão. Então Lucas Frigeri 1, Léo Moraes 2, Patrick 3, Gabriel 4, João Paulo 150, Salomão meia dúzia, Paulinho Mocelim 100, Jatobá 8, Caio Mancha 9, Diego Jardel 10, Vitor Feijão 11. Hoje o Londrina vai ser dirigido pelo Edson Vieira, é técnico do time sub-20 do Londrina, mas hoje de forma interina assume o time principal. Que terá no banco Neneca 12, Nicolas 13, Arthur Félix 14, Moisés 15, Vitão 16, Clinton 17, Ezequiel 18, Igor Leite 19, Iago Dias 20, Hugo Cabral 21, Vinícius Barata 22 e Matheus Lucas 23. Edu. Hugo Cabral, esse ponte. Vamos lá para a arbitragem? O Denis da Silva Ribeiro Serafim, alagoano. Ele apita hoje Londrina e Ponte Preta. Assistente 1 é a Fernanda Nandréa Gomes Antunes de Minas. Assistente 2, o Juan Luiz de Barros Silva das Alagoas. No VAR estará o Marco Aurélio Augusto Ferreira. Ok, olha, campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas, garrafas viradas para baixo, vasos e pneus secos
areia nos pratos de vasos e calhas sempre limpas. Rádio Bandeirantes. A JFL Alarmes oferece as melhores soluções em alarmes, sensores, cercas elétricas, câmeras de segurança, interfones, motores para portões e muito mais para sua casa ou negócio. Peça pela marca de alarmes e cercas elétricas mais premiada do Brasil. Procure uma revenda JFL mais próxima de você ou acesse jflalarmes.com.br/distribuidores. JFL Alarmes, referência no desenvolvimento de soluções para proteger quem você ama. Ok, ponte escalada. Oi, CH, queremos ouvi-lo, hein? Retornando de férias, um abraço, boa tarde, CH. Tudo bem, Edu? Um grande abraço a você, um abraço especial para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Esperamos que seja uma jornada positiva para a Ponte, afinal de contas, a pontuação é necessária para os dois times. O Londrina segue aí um karma de não conseguir vencer a 3 partidas, trocou de treinador, o Galo foi mandado embora. Hoje é o Edson Vieira que comanda o time técnico do Sub-20 e a Ponte vai ter que se virar com todo esse problema. Um time adversário que joga em casa, que foi bem montado, mas não está num bom momento e precisa muito da vitória, 4 pontos ganhos, e a Ponte que está completa até o meio, né? Mas tem problemas graves no ataque. E vamos ver se com o Dudu e com o Cássio Gabriel a Ponte faz ofensivamente um jogo equilibrado. É jogo difícil, jogo complicado, mas jogo difícil para os dois times. Esperamos que a Ponte se saia bem, Edu. Muito bem, e outra opinião, Bandeirantes, é do Gleger Zorzinho, alegria até o fim, comparecendo aqui, entrando na roda para comentar a Ponte escalada. Oi, Gleger, um abraço, boa tarde. Boa tarde, Edu, um abraço para você, um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. É um jogo importante aí para a Ponte Preta, jogo fora de casa, tá enfrentando o Londrina, que tá cheio de problemas lá também, né? Teve troca de treinador, o Londrina ainda não contratou um treinador, tá só com o interino lá, o Edson Vieira. O Alexandre Galo, que era o técnico, teve problemas de relacionamento com a diretoria, e aí optaram por demitir o técnico. Mas assim, todos os jogos são difíceis, né, Edu? Independente do que você vai enfrentar, e a gente já viu aí diversos jogos e situações parecidas, onde você enfrenta um time que está cheio de problema, aí tem a troca de treinador, dá um remeleixo ali, um rebuliço no vestiário, e aí de repente as coisas começam a acontecer. Essa é a Série B e esse é o futebol brasileiro, né? A Ponte tentando aí, você vê que ela nem leva o Gé para Londrina, para não ter problema. A Ponte que tem na próxima rodada o derby, um dos jogos mais importantes do ano também, né? Mas eu gosto da escalação, diante de todo o cenário, a volta do Leonaldo como titular, num meio de campo que tem Filipinho, que tem Matheus Jesus, tem o Elvis retornando, né? Tem a volta do Fábio Sanches, que é sempre um jogador referência, capitão do time. Agora a Ponte está com a sua dupla de defesa, né? Dupla de zagueiros titular, Fábio e Matheus, os dois reunindo condições de ir para o jogo. Então expectativa de um bom jogo, viu, Edu? Tomara que a Ponte consiga um bom resultado. E qual que é esse bom resultado? Sem dúvida nenhuma é a vitória, mas se trouxer um empate a Campinas também não é ruim não, viu, Edu? Pois é, puxa vida, o que é isso? Agora, mais uma vez, o meio de campo um pouco congestionado, né? CH, vamos lá, você falou que do meio pra frente tem problema. Deixa eu ver, quem que é? É Leonaldo, Filipinho, Jesus, Elvis e mais o Cássio Gabriel. No ataque, né, Edu? No ataque, porque você não tem nenhum dos três que variavam a titularidade, né? Você não tem o Pablo Diego, você não tem o Eliel e não tem o Gé. Aliás, essa decisão de preservar o jogador para derby, eu não concordo. Eu acho que toda partida é importante. O derby é importante, muito importante. Agora, você ir sem atacante para um jogo contra o Londrina fora de casa, porque o atleta tem que ser preservado para o derby, isso não entra na minha cabeça. Respeito, mas faria diferente. Agora, do Elvis para trás, é praticamente um time titular. Tem aí o Felipe Amaral que não joga, tomou o 3º amarelo. O restante, a cavalaria toda tá aí. O goleiro é o titular, os laterais são os titulares, como disse o Gleger, a zaga é a zaga titular. Do volante para frente, o meio campo praticamente é o mesmo. Hoje o Filipinho desenvolve o futebol, na minha modesta opinião, no mesmo nível, no mínimo, que o Felipe Amaral. O problema é no ataque, né?
O Cássio Gabriel é bom jogador, ele pode fazer uma estruturação, um jeito de jogar, uma adaptação do lado direito ou solto na frente ao lado do Ratamoto. Provavelmente a Ponte vai ser muito forte na marcação e vai jogar no contra-ataque. Acho que deve ser isso. Só que do outro lado, o Edson Vieira também mudou o jeito do time jogar. Acrescentou um jogador de meio campo. O time estava jogando num 4-3-3 e estava tomando gol pra caramba. Tanto é que o Londrina tomou 8 gols até agora. Então ele coloca no time mais um meia e joga com 2 atacantes. Os esquemas estão muito parecidos, um com o outro. Então o Londrina também vai congestionar o meio campo. Vamos ver o que isso vai dar. O fato é que os dois times vivem um momento de instabilidade. O Londrina mais do que a Ponte, porque está 3 jogos sem vencer, um empate e 2 derrotas, e a Ponte não perde há 3 jogos. Então aí dá para discutir desempenho, desfalque, mas o jogo para a Ponte é fora de casa. Então me parece que com essa escolha do Felipe Moreira, o time vai jogar muito concentrado numa marcação forte no meio campo, com 4 ou 5 jogadores no meio, tendo o Dudu lá na frente solto. Vamos ver o posicionamento do Cássio Gabriel para jogar no contra-ataque. Espero que dê certo. Ele vai narrar aqui, Londrina e Ponte, começa às 15h30, agora 15 horas pontualmente, comparecendo para fechar o Concentração. O homem na TV, no rádio e na TV, o amigo Batista comparecendo. Oi, Batistão, um abraço, boa tarde. Oi, Edu, um abraço para você, boa tarde para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. É um prazer imenso fazer uma partida de futebol hoje, no Dia das Mães. Meu beijo carinhoso à sua mamãe e a todas as mamães que estão acompanhando aqui a nossa programação. Obrigado, Bastão, obrigado. O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço de mãe. Eu não tenho mais a minha mamãe, né? Morreu em 1971 e evidentemente que tenho muita saudade, né? Fico sempre no Dia da Mãe, assim, enfim, eu lembro, a minha mãe morreu no dia seguinte ao Dia das Mães. 1971, comemoramos o Dia das Mães no domingo e na segunda-feira ela faleceu em infarto fulminante. Então não é um dia legal, no meu caso, né? Mas parte da minha vida fui criado pela minha irmã. Longe, moro aqui em Campinas e ela lá em São Joaquim da Barra, mas hoje por telefone dei um abraço nela, ela ficou muito contente com a ligação. E claro, ela é a minha mãe, né? E a irmã tem 6 anos apenas a mais do que eu, mas fez o papel de mãe, porque quando eu perdi a minha mãe eu tinha apenas 10 anos. Então, para você que tem a sua mãe, hoje dê um abraço apertado, dê um abraço forte nela, porque o Dia das Mães é um dia para ser, todos os dias tem que ser comemorado, né? Todos os dias é Dia da Mãe. Mas o segundo domingo do mês de maio é o dia para você dar aquele abraço carinhoso, apertado, se não for possível, pelo menos uma ligação, né? Se estiver longe, faz aquela ligação, pode ter certeza que a sua mãe vai ficar muito feliz. É isso aí, Edu, estamos no ar! Olha, você sempre conta essa história fora da sua mamãe, nos programas aqui, o Sport em Debate, que nasceu no Arraial de Souza, eu fico em casa ouvindo. Não vou me ater ao assunto que eu fico extremamente emocionado. É espetacular a história, viremos da minha também. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Garrafas viradas para baixo, vasos e pneus secos, areia nos pratos de vasos e calhas sempre limpas, combinado? Meus amigos, final do Concentração Bandeirantes. Vem o Batistão, o CH, o Gleger e o Catarino. Londrina e Ponte, Macaca Escalada, Kaique França, Luiz Felipe, Fazio Sanches, Matheus Silva e Arthur, Leonaldo, Felipinho, Matheus Jesus e Alves,
Cássio Gabriel, que está pendurado, e Dudu Ratamoto. Cadê o Gé? Não foi para Londrina. Cadê o Amaral? Está suspenso. Cadê o Ariel? Não foi para Londrina. Cadê o Edson Zagueiro? Não foi para Londrina. Cadê o Pablo Diego? Não foi para Londrina. E seja o que Deus quiser. Ô, macaquinha safada! E até já! Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Informado, seja noite ou seja dia, passa chuva ou passa sol, toda minha bandeirante estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 la, laia, Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol! Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7. Você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Jornada Bandeirantes. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem, vem. Alô, alô, Brasil! Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. A bola rola daqui a pouco, às 15h30, estádio do Café, em Londrina, norte do Paraná. Ponte Preta vai enfrentar o Londrina, 24 graus a temperatura
na ex-capital do café e aqui na Bandeirantes o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. E a partir de agora, vamos esparramando nosso som pelos 4 cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo clube do seu coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som da bola. Bandeirantes. Falamos para Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas de norte a sul do país. E Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Mais emoção pra você, muito mais emoção em futebol na Bam Bam Bam. As primeiras informações dentro da Jornada Esportiva Bandeirantes. Falando da Ponte Preta, Vladimir Catarino. Alô, Vladimir, um abraço para você, boa tarde. Oi, boa tarde, Batista, um forte abraço para você, um abraço muito especial ao amigo ligado na Bandeirantes, em especial ainda mais ao torcedor da Ponte Preta. Macaca que vai a Londrina em busca da vitória, mesmo jogando fora de casa. O time vem em ascensão no campeonato, principalmente na opinião do treinador Felipe Moreira, mas que tem problemas para montar o time para a partida de hoje. Problemas de jogadores entregues ao departamento médico, caso principalmente do atacante Pablo Diego, mais uma vez está fora, assim como o Eliel. O Gé foi poupado pensando exatamente no derby do próximo domingo, até por estar com 2 cartões amarelos. Independente da escalação da formação, a Ponte, confiante em um bom resultado hoje, Cássio Gabriel e Dudu Ratamoto formam a dupla de ataque da Macaca. Informações do Tubarão, Londrina, diz aí Vladimir. Londrina que vive uma crise. Nesta semana o técnico Alexandre Galo foi demitido após 5 rodadas. Vive à beira ali da zona do rebaixamento. O técnico Edson Vieira, comandante do time sub-20, é quem dirige a equipe nesta tarde, jogando no Estádio do Café, e faz mudanças, faz alterações do esquema tático da equipe, com 2 atacantes, contando com Caio Mancha e Paulinho Mocelin. A equipe do Londrina, sob pressão, está pronta para encarar a Macaca, Batista. Aqui na Bandeirantes, opinião em dose dupla. Carlos Henrique, o bate pesado. Ele voltou de férias. Gozou merecidas férias e está de volta. E aí, CH, um abraço para você. Boa tarde, seja bem-vindo. Muito obrigado, Batista. É sempre um prazer enorme estar de volta à casa que me abraçou há muito tempo. Tenho muita alegria em trabalhar todos os jogos, todos os dias aqui na Rádio Bandeirantes. Que bom estar de volta. Batista, sobre o jogo, é uma partida extremamente complicada para a Ponte. O desempenho ainda não convence, apesar do treinador Felipe Moreira entender que há um crescimento de produção. É óbvio, o trabalho dele está sendo apenas agora, começando a aparecer, mas ele tem desfalques, como tem um grupo curto, pequeno, ele tem desfalques, na minha opinião, consideráveis. Não ter nenhum dos 3 atacantes que são confiáveis no jogo de hoje é um peso muito grande.
Eu espero que com Cássio Gabriel e Dudu Ratamoto essas vagas sejam bem preenchidas. Agora, por outro lado, a volta do Fábio Sanches e a volta do Elvis ao time titular, sem dúvida, dão outro peso, dá mais qualificação e a Ponte fica muito forte. Do outro lado, um time desesperado, precisando muito de resultado na zona do rebaixamento com 4 pontos, mas a Ponte tem 5. Não é muito diferente a situação. Então, prenúncio de jogo equilibrado e jogo difícil para Macaca, Batista. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. O olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço, boa tarde para você. Um abraço para você, Batista, boa tarde para o amigo ligado na Bandeirantes. A Ponte que vai para um jogo importante fora de casa, precisando do resultado positivo. Está enfrentando o Londrina, que está cheio de problemas também, troca de treinador, discussão com a diretoria, enfim, aquele problema que todos nós conhecemos do futebol brasileiro, né? A grande instabilidade dos técnicos de futebol. A Ponte nas mãos do Felipe, sem dúvida nenhuma, teve sim uma evolução, e dando uma olhada aqui, uma passada a dolhos, como diria aquele, no time da Ponte, eu acredito que nós podemos ver, mais uma vez, o Matheus Jesus fazendo como uma espécie de centroavante ali, jogando um pouco mais à frente, encostando ali com o Elvis, provavelmente 2 linhas de 4, o time da Ponte, o Dudu Ratamoto pelo lado direito, o Cássio Gabriel ao lado esquerdo, e à frente Elvis e Matheus Jesus. Claro que a gente vai ter que esperar a bola rolar, né? Mas prenúncio de que isso aconteça, até porque em algumas ocasiões Hélio dos Anjos já o fez, Felipe Moreira, inclusive na última partida, né, adiantando o Matheus Jesus para fazer uma espécie de atacante. Provavelmente é esse o time que a gente vai ver. Agora, a volta do Fábio Sanches e do Elvis, sem dúvida nenhuma, reforça o time da Ponte. O Fábio Sanches é um dos líderes do time, é a zaga titular agora em campo, né? O Fábio ao lado do Matheus Silva, a primeira linha, na minha opinião, considerada titular, e o meio de campo também, né? Meio de campo também com a volta do Leonaldi aí, ocupando a vaga do Amaral, que também é titular, e o Filipinho numa crescente muito interessante. Então eu acredito sim num bom jogo, e eu acredito que a Ponte possa sim, Batistão, fazer uma grande partida e conquistar um bom resultado. E agora, futebol no Brasil e no mundo. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, grande amigo Batista, mais uma vez um grande abraço, muito obrigado a todos da nossa equipe, em especial os amigos da Bandeirantes, na 6ª rodada da Série B, na 6ª, Vila Nova 0, Criciúma 0, Avaí 1, Chapecoense 4, ontem Juventude 0, Mirassol 1, Guarani 2, Sampaio Correia 0, Novo Horizontino 0, CRB 1, Ceará, Portões Fechados 2, Tombense 0, e hoje teremos 18 horas. Mais 3 jogos, Vitória e Atlético Goianiense, ABC e Botafogo de Ribeirão, Ituano Esporte. Brasileirão, Bahia 2, Flamengo 3, Fluminense 2, Cuiabá 0, com quase 40 mil no Maracanã. Lá em Salvador, 48.500. Allianz Parque 1-1, Palmeiras e Red Bull Bragantino com 39.488. Mineirão ontem, 36 mil. Atlético Mineiro 2, Internacional 0. Muito bom público no Brasileirão. 16 horas, Grêmio e Fortaleza, Corinthians e São Paulo, Vasco e Santos. E 18h30, Atlético Paranaense e Coritiba, Goiás e Botafogo, América Mineiro e Cruzeiro. É o Clássico Mineiro hoje, 18h30. É isso aí, 15 horas e 17 minutos. Equipe técnica, Gil Kleber, Lucas Pessoa, Danilo Capucci, Gilberto Sufi e Gabriel Ribeiro no ar. Jornada Esportiva Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 Bandeirantes. Laia, 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 futebol. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br.
Vem pra Nissan Daruge e descubra todos os detalhes da nova Nissan Frontier Pro Forex 2023. Aproveite condição exclusiva. Nova Nissan Frontier Pro Forex Zero à vista a partir de R$ 277.790 ou entrada mais parcelas de R$ 2.990 com taxa zero, 3 revisões grátis e faturamento imediato. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. O lançamento mais esperado do ano chegou. Conheça o martelete perfurador rompedor WS3228K da Uesco, apresentado na Feicom 2023, que chega com motor de 900 watts, 4 funções, proteção contra superaquecimento e muito mais. E você sabe, né? Se é Uesco, é o melhor custo-benefício do mercado. Transforme seu trabalho com a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. Uesco, 10 anos construindo com você. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadaservas.com.br. Quem sabe disso, o amor! Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope Dave rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Vai comigo! Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol.
corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Times escalados e definidos, escalado a arbitragem aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo pra mostrar o seu valor. Pra mostrar o seu valor, pra voltar de Londrina com 3 pontos na bagagem, a Ponte está escalada pelo técnico Felipe Moreira, com Kaique França, o goleiro 12, Luiz Felipe 14, Fábio Sanches, capitão do time, tem a 27, Matheus Silva 4, Arthur 15, Leonaldi tem a 5 no meio campo, Felipinho 8, Matheus Jesus 20, Elvis voltando à equipe 10, 21, Cássio Gabriel, 7, Dudu Ratamoto. Vou repetir o time da Ponte para você, torcedor da Macaca, espalhado por Campinas, pela RMC, pelo Brasil e pelo mundo. Kaique França é o goleiro 12, Luiz Felipe 14, Fábio Sanches 27, Matheus Silva 4, Arthur 15, Leonaldi 5, Felipinho 8, Matheus Jesus 20, Elvis 10, Cássio Gabriel 21, Dudu 7. No ataque e também no banco de reservas, à disposição de Felipe Moreira, vão estar Pedro Rocha 1, Mailton 2, Tomás Kaique 3, Ramon Carvalho 8, Nicolas Araújo 11, Thiago Oliveira 13, Paulo Baia 16, Guipira 17, 18 Samuel Andrade, 22 Júnior Tavares e 23 o Everton. O azul celeste da tua bandeira, simbolizando o céu do Paraná. O branco a paz e tua gente. O Londrina, tentando espantar a má fase, vem para encarar a Ponte Preta, escalada e escalado pelo técnico interino Edson Vieira, com Lucas Frigério, o goleiro 1, Léo Moraes 2, Patrick 3, Gabriel 4, Salomão meia dúzia. João Paulo, hoje sendo homenageado, tem a camisa 150. Jatobá 8, Diego Jardel 10 e Paulinho Mocelin, também homenageado, a camisa 100. Caio Mancha 9, Vitor Feijão 11. Vou repetir o time do Londrina. Lucas Frigério 1, Léo Moraes 2, Patrick 3, Gabriel 4, Salomão meia dúzia. João Paulo 150, Jatobá 8, Diego Jardel 10, Paulinho Mocelin 100. Caio Mancha 9, Victor Feijão 11. No banco, Edson Vieira manda, Neneca 12, Nicolas 13, Arthur Félix 14, Moisés 15, Vitão 16, Clinton 17, Ezequiel 18, Igor Leite 19, Iago Dias 20, Hugo Cabral 21, Vinícius Barata 22 e Matheus Lucas 23. Apita o jogo Denis da Silva Ribeiro Serafinha, de Alagoas. Assistente 1, a Fernanda Gomes Antunes. Assistente 2, Juan Luiz de Barro Silva. Quarto árbitro, Luiz Alexandre Fernandes. E no VAR estará Marco Aurélio Augusto Ferreira. A Brasitone fez uma parceria de distribuição dos inversores Rayonic. Inversores com tensões e potências para solucionar problemas de energia. Em uma viagem longa, você poderá usar os mais diversos eletrodomésticos dentro do seu carro, caminhão, motorhome, barco e ambulância. Frigobar, televisão, ventilador. Pode converter 12 volts em 110 ou 220. Inversores Rayonic. Encontre na Brasitone. Brasitone.com.br. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Falando, conjecturando aqui como é que deve jogar a Ponte, mas independente da escalação, do posicionamento, acho que a Ponte precisa de concentração, precisa de empenho no jogo.
volume de jogo. A gente tem percebido nas mãos do Felipe Moreira uma solidez defensiva muito boa. No ataque ainda está devendo um pouco, mas acredito muito na evolução do time. O Londrina está cheio de problemas, né? Trocou o treinador. Você vê que tem no banco hoje o Edson Vieira, aquele mesmo Edson Vieira, conhecido aqui no interior de São Paulo, passou por diversos clubes, teve recentemente aí atuando pelo São Bento, e ele está lá como interino, né, assumindo a vaga deixada pelo Alexandre Galo. E assim, quando tem essas mudanças aí, melhora um pouco, né, o nível de concentração da equipe. Então por isso que eu estou pedindo aqui para o time da Ponte, além do posicionamento tático, claro, mas empenho, dedicação, concentração, acreditar que é possível vencer o jogo. A Ponte precisa de mais uma vitória, até para recuperar os pontos que não somou em casa na última partida contra o Ceará, que teve um empate. Então uma vitória seria um ótimo resultado jogando fora de casa. Depois tem um jogo importante, que é o derby na sequência, então ela precisa de um bom resultado. E tá aí uma oportunidade. Eu vejo sim uma grande oportunidade da Ponte surpreender, tentar fazer os 3 pontos. Posicionamento, na minha opinião, deve vir com o Matheus Jesus um pouco mais à frente, fazendo uma espécie de atacante, ele que já fez em algumas oportunidades, e o Cássio Gabriel vindo fechar o meio de campo. Essa é a minha expectativa, CH. E você, o que espera do jogo, Carlos Henrique? A gente sempre espera, Gleger, que a Ponte vá bem, né? Que os times de Campinas, eles possam desempenhar bem, mas eu tenho uma grande dúvida, como é que vai ser o comportamento ofensivo desse time? Quem vai ser o cara mais avançado? Que posição vai ter o Cássio Gabriel? E tem outra dúvida que o jogo está gerando, pelo menos na minha opinião, é o comportamento e o ritmo do Elvis. Como estará Elvis? Espero que esteja bem. Carlos Batista. Apita o árbitro. A bola está rolando em Londrina. Carlos Batista. E lá foi eu de novo. Microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol, eu gosto de rádio, adoro rádio, por isso estou aqui. Começa o jogo, time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca! Bola rolando no estádio do Café. A bola vai embora para a linha lateral e arremesso no campo defensivo para o time do Tubarão. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantém as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Salomão cobrando arremesso lateral. Olha a recuada no campo de defesa. Vem para Gabriel. Trabalha na lateral direita para Léo Moraes. Ele recebe a marcação. Recua, toca lá atrás. Vem dentro da grande área. Lucas Frigeri para dominar para o time Londrina. Para Patrick. Domina no campo de defesa na entrada da grande área. Soltando pela direita para Léo Moraes. Vai fazer o lançamento. Mandou lá na frente. Vem lá atrás Arthur de cabeça. Afasta na defensiva do time da Macaca e na sequência o árbitro parou, marcou falta em cima do Filipinho. Chicken Supreme Seara é uma delícia, você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. Encontre no Igatacado. Lojas em Campinas dos Amarais, Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e também em Sorocaba. E vem o time do Londrina, bola aberta pela direita no campo de ataque para Léo Moraes, domina, vai para cima da marcação, abriu, soltou no fundo, chega a marcação da Macaca. Aí o Mancha tentou levar, chegou tirando Arthur e arremesso. Vem pela direita o time do Londrina para fazer a reposição. Toma posição Léo Moraes pela direita. Time do Tubarão está no ataque. Vai levando os atacantes Caio Mancha e Vitor Feijão lá para dentro da área. Levantamento feito, veio o Filipinho para afastar, completa Arthur. A bola sobra com o time do Londrina, mas erra o passe, vem Matheus Jesus.
Domina Levi, em dominando e soltando o jogo, o time da Macaca sai com Leonaldi no campo intermediário. Ele bate de perna direita na lateral para Luiz Felipe, volta a bola para Filipinho dentro do círculo central, recuo para Fábio Sanches, voltando de contusão para Arthur, deu um tapa de perna canhota para Dudu, Ratamoto voltou no Arthur e aí o passe não saiu legal. Pro Elvis, a bola foi para a linha lateral, é arremesso no campo de defesa para o Londrina. O Esco, 10 anos construído com você, sempre com o melhor custo-benefício do mercado. Vem para o Esco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. 3:40, primeiro tempo, 0-0. Kaique França domina fora da sua área de confinamento, soltando para Matheus Silva na zaga central. Ele recolhe, entregando para Fábio Sanches na lateral, vem para Arthur. Tapinha na bola, vem descendo no campo de ataque Matheus Jesus. Recebe, domina, recua, toca dentro do círculo central para Matheus Silva. Ele pisa na bola, lentamente, raciocina. Tocou para o Felipinho, voltou no Matheus Silva. Estuda o jogo do Londrina na ponte neste momento. Vem Fábio Sanches para Arthur, erra o passe, joga para a linha lateral. É arremesso do campo de defesa para o Tubarão. Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Vem o time do Tubarão para cobrança de falta. A falta pela direita em cima do Vitor Feijão. O árbitro parou, marcou, já cobrada. Em dominando no campo de defesa o time do Londrina. Trabalha, tenta a passagem, Patrick rola de lado. Soltando pela direita para Gabriel, na lateral para Léo Moraes. Ele bate de perna direita, levanta no campo de ataque. É para correr, Caio Mancha. Para Vitor Feijão, não chegou. Bola muito forte, foi para fora pela linha de fundo em tiro de meta para a Macaca. Aproveite o fechamento de ano fiscal Nissan Daruge. As melhores taxas com as melhores condições de mercado para você. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5, quase 6, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Estádio do Café em Londrina. Londrina 0, Ponte Preta 0. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, olha, 4 da tarde, daqui a pouquinho tem Corinthians e São Paulo e tem Vasco e Santos. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Lançamento na área, Léo Moraes, vem Arthur de cabeça, afasta, tira, insiste João Paulo, toca na entrada da área, chega lá atrás, Luiz Felipe afasta, tocando para Cássio Gabriel, vem embora Leonaldi para fazer o passe para Elvis, que bola, lançou na ponta canhota, vem Dudu, Ratamoto, encarou a marcação, levou na perna direita, bateu em cima da marcação do Londrina, não era para bater, né? Bateu no momento que não podia, tinha que tirar do marcador. Olha, uma notícia ruim, passada agora há pouco pelo repórter da Band, que está no Estádio do Café, cobrindo este jogo. Teve uma briga de torcedores na frente do Estádio do Café. E, infelizmente, 2 torcedores da Ponte Preta foram atropelados. Não tem mais informações, né? Não tem os nomes, por exemplo. Lançamento de bola para Dudu, Ratamoto, sai Lucas Frigeri, pega firme, mas a informação é essa, que 2 torcedores da Ponte foram atropelados. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br.
Domina o time do Londrina no campo de defesa. Vem pra bola pela direita. Gabriel toca nela. Lançando pra Diego Jardel. Domina o time do Tubarão pra Mocelin. Abriu pra Salomão na lateral. Tentou a arrancada. Luiz Felipe. Vem, dá o bote, mas fica caído. Fica caído. O árbitro não marcou a falta, né? Denis da Silva Ribeiro Serafim de Alagoas. Mas como ficou caído o jogador do Londrina, ele parou o jogo para observar a condição física, o que é que está acontecendo lá. Jogador do Londrina caído em Vladimir. É porque depois, na sequência do lance, houve uma desavença ali entre o Mocelin e o Luiz Felipe, né, Batista? Então, por isso, o árbitro parou para chamar a atenção de ambos, enquanto o Salomão ficou caído, ainda está caído, se levantando agora, o jogador da equipe do Londrina. A bola vai ser jogada ao chão aí, o árbitro não marcou a falta. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. É tempo de análise, comecinho da partida. Gleger Zorzin, como é que começam Londrina e Ponte Preta no Estádio do Café, Gleger? O jogo ainda tá morno, né, Batista? Você vê que os dois goleiros são meros espectadores. A Ponte, uma solidez defensiva interessante. Em alguns momentos a Ponte faz um 4-5-1 com apenas o Elvis, e quem sai ali em alguns momentos é o Ratamoto, que está aberto pelo lado esquerdo, e o Matheus Jesus encostando. Então, mas o jogo ainda é muito morno, tá? Sem muita intensidade de ambos os lados, não só a Ponte, mas o Londrina também. Pode ser também devido ao calor, né? O clima no Paraná às vezes é um pouco mais seco. Mas eu não tô gostando do jogo, não. Dudu Ratamoto dominou, entrou na área, bateu pra fora. Deu uma chapa nela, tirou muito tiro de meta para o Londrina, Vladimir Catarino. Na jogada individual, que é característica do Ratamoto, saindo lá pela direita, entrou pra dentro, cortou e bateu forte. Entrou pra dentro, logicamente não tem como entrar pra fora. Mas o chute do Ratamoto foi muito ruim, bola pela linha de fundo, tiro de meta Londrina. Domina o time do Londrina no campo de defesa, Salomão. Marcação alta neste momento do time da Macaca, Cássio Gabriel. Insiste, a bola tocou no corpo dele, foi para a linha lateral. E para você, CH, comecinho da partida, como é que começam Londrina e Ponte Preta? Marcando uma barbaridade, né? Os dois setores, né? Setor do Londrina de meio campo cheio de jogador. E a Ponte também, não poderia ser diferente, né? A característica dos dois treinadores. É uma retranca gigantesca de quem está jogando em casa e de quem está visitando. O jogo não agrada tecnicamente. Agora, a condição do gramado, Batista, meu Deus. Falávamos isso ontem na tela da Band, na transmissão do jogo Guarani Sampaio Correia. Gramado excepcional. E tendo o melhor gramado, é a chance, a possibilidade de melhor futebol. Agora, esse do Estádio do Café tá castigado, hein? Time do Londrina tenta a descida, vem lá atrás Leonaldi. Afasta a Ponte, já tem a posse de bola no campo de defesa. Campanha Sanasa contra a dengue. Mantém as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Léo Moraes domina para o time do Londrina, levantou na entrada na área, Mancha dominou no peito, tocou atrás, a bola caiu, Fábio Sanches na entrada da pequena área, vem para afastar no campo de defesa, domina, vem puxando o contra-ataque, Matheus Jesus para Cássio Gabriel, o árbitro parou, marcou falta. Dentro do círculo central, Vladimir. Quando dominou o Cássio Gabriel, ele foi acossado, viu, Batista? Ali pelo Jatobá, falta bem marcada, falta pra Ponte ainda no campo de defesa. E vem o time da Ponte, Arthur, domina no peito, tenta a saída, chega tirando lá atrás, afasta Jatobá, jogou para a linha lateral, arremesso pela esquerda, o time da Macaca vem com Arthur,
Ele vai fazer a reposição no campo de ataque. Já solta o jogo lá na frente. Marcação lá atrás do time do Londrina. Estoura. Cai lá no campo de defesa da Macaca. Vem Matheus Silva. Domina e puxa o contra-ataque. Ajeita, cruza a linha da metade do campo. Lançou. Lançamento para Luiz Felipe. Tentou o cruzamento. Fecha a porta. Salomão. Para a linha lateral é arremesso. O próprio Luiz Felipe vem para erguer essa bola na área. Não. Preferiu toque rasteirinho. Cássio Gabriel cruzou para trás. Leonardo de pé direito. Uma bomba. Espalma. Lucas Frigeri. Pancada de perna direita de Leonardo dentro da área. Lucas Frigeri nela. Escanteio para Macaca bater, Vladimir. Bela jogada feita pelo Cássio Gabriel. Foi a linha de fundo, rolou para trás dentro da área. Leonardo ajeitou e bateu forte. Espalmou o Lucas Frigeri pela linha de fundo. Escanteio, primeiro do jogo. Elvis vai cobrar, Batista. 13 minutos, primeiro tempo. Elvis se levantou na área. Subiu lá atrás. Patrick afasta, tira. Voltou reboteando a bola com Leonardo, com Elvis. Leonardo para Cássio Gabriel na lateral. Tocou para Elvis, pé direito. Cruzou na área. Cruzamento muito forte. Matheus Jesus sai da área. Vai atrás dela lá na lateral. Foi empurrado por trás. O árbitro não marcou. E depois, deitado, o Matheus Jesus deu um trançapé no Léo Moraes. E aí o árbitro marcou a falta em Vladimir. Marcou a falta de ataque, né? Mas o Matheus Jesus primeiro recebeu, depois cometeu. O árbitro marcou apenas a segunda. Vem a equipe do Londrina. Londrina pela esquerda, recebe Mocelin, tentou a passagem lá pela meia esquerda no campo de ataque, levantamento, cruzou na área, Arthur vem de cabeça para tirar, a bola vai embora, pela linha de fundo, escanteio para o Tubarão bater. Corte providencial do Arthur, Batista, impedindo a chegada do ataque do Londrina, com a cabeça colocou a bola pela linha de fundo, agora é a vez do Tubarão cobrar escanteio, Batista. Escanteio, vem João Paulo, autorizado 150 jogos hoje pelo Londrina, levantou na área, chega Kaique França para expulsar a bola dali, a bola caiu reboteada no campo de ataque pela direita, vem Léo Moraes, inverte da direita para a esquerda de uma extremidade, a outra aí ruim, né? Muito mal passada essa bola, Gleger Zorzin. Conceito e definição. Grau de dificuldade, defesa do Lucas Frigeri. Foi uma defesa tranquila, né, Batista? Ele estava bem posicionado ali. Acho até que ele poderia ter feito uma defesa mais segura, mas fez o arrozinho com feijão, espalmou para escanteio. Grau de dificuldade baixo, 7,25. A ponte aí. A ponte com Matheus Jesus, bico esquerdo da grande área, vai para o solo. Reclama, o árbitro não marcou. Vai parar o jogo porque o Matheus Jesus está caído em Vladimir. Ficou caído ali o Matheus Jesus reclamando de falta. Num primeiro momento o árbitro acabou não marcando, hein? Acabou sendo derrubado ali o Matheus Jesus. A jogada foi feita fora da área. Quem estava no lance era o Gabriel. Depois, na sequência, o árbitro parou o lance, Batista. Foi uma carrinhada selvagem do Gabriel. Me parece que ele pegou realmente a bola, né? Mas acabou pegando também o Matheus Jesus. Mas ele não tá dando falta não, viu, Batista? Deu escanteio. Deu escanteio, né? Lance. Foi tudo menos escanteio nesse lance, mas a ponte segue no ataque. Eu também achei que escanteio é o que não foi. Mas vamos lá, escanteio. O árbitro é o Denis da Silva Ribeiro Serafim. Elvis cobrou o escanteio, vem pra aula, dominou, Fábio Sanches bateu na primeira, Arthur bateu pra fora. Olha, o Fábio Sanches se assustou com a facilidade, ele estava livre, tentou bater com a direita, aí a bola veio meio estranha pra ele, ajeitou pro Arthur, aí o Arthur bateu muito mal. Ele estava de frente pro gol e bateu tirando a uns 2,5 metros do poste esquerdo em Vladimir. Ambos finalizaram mal, né? Não esperavam essa bobeira da defesa do Londrina. Primeiro o Fábio Sanches, depois o Arthur. Teve boa chance a Macaca, mas foi desperdiçado. Domina pela direita o time do Londrina, Vitor Feijão para Jatobá. Errou o passe, a ponte retoma Filipinho. Na lateral para Arthur, vem Feijão, toca nela, a bola vai para a linha lateral.
É arremesso pra Macaca. Chicken Supreme feito 100% com peito de frango com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também Sorocaba. Carlos Henrique, o bate pesado. 18 minutos, primeiro tempo. Quem está melhor até aqui em CH 0-0? Um pouco a Ponte, pelas chances que criou. Uma na bola parada, outro com a bola rolando, mas é um jogo que não agrada, né? Muita marcação, jogo truncado, jogo difícil de assistir, gramado não ajuda, mas para responder a pergunta do amigo, um pouco melhor a Ponte. Homem no time da Ponte no campo de ataque. Passe equivocado, vai para a linha lateral e arremessou pela direita. O time da Ponte não conseguiu neste momento a ultrapassagem. O Esco, a marca do profissional brasileiro, com mais de 150 produtos em linha e mais de 600 autorizadas de norte a sul do Brasil. O Esco. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. A Ponte que tem próximo jogo o derby. E dos jogadores que estão pendurados, Gé nem viajou, não está nem no banco de reservas, está sendo preservado. E também Cássio Gabriel. Portanto, Cássio Gabriel, se for amarelado na partida de hoje, estará fora do derby. Partida marcada para próximo domingo, dia 21, às 18 horas, no estádio Moisés Lucarelli. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Filipinho tentou o lançamento, Elvis tentou o lançamento pela direita para Luiz Felipe. Foi para a linha lateral, não conseguiu dominar, é arremesso pela esquerda. E o time da Ponte Preta hoje está fazendo uma homenagem às mães. Londrina também fez uma homenagem. Todos os jogadores entraram em campo de mão dada com as suas respectivas mamães. E a Ponte fez uma postagem nas redes sociais, divulgando o nome das mães de todos os jogadores da Macaca. E vem o time do Londrina, jogando errado, o time da Macaca no ataque, mas erra também no lançamento comprido para o Feijão. A bola vai para a linha lateral. Então o filho do Kaique França, aliás, a mãe do Kaique França, é filho da Selma. Luiz Felipe é filho da Aline. Fábio Sanches, filho da Shirley. Matheus Silva, filho da Maria. Arthur, filho também da Maria. Leonaldi, filho da Simone. Felipinho, filho da Rosângela. Matheus Jesus, filho da Anselma. Elvis, filho da Matilde. Mailde, né? Mailde, filho da Mailde. Cássio Gabriel, filho da Brígida. E o Dudu Ratamoto, filho da Isabel. Portanto, está divulgado aqui, né, o nome de todas as mamães dos times que estão, aliás, dos jogadores do time da Macaca que estão em campo. Amarelo. E o Felipinho tomou cartão amarelo. Cometeu uma falta no Léo Moraes, está amarelado em Vladimir. É um carrinho desnecessário, forte, né? Ali bem próximo à linha lateral, próximo ao banco do Londrina. Primeiro amarelo do jogo vai para Felipinho, meia dúzia da Ponte Preta, Batista. Hoje 8 da Ponte. Pois não. Ô Batista, você não vai falar Gleger, o nome das pode mamães? falar, fala que eu te escuto. Você não vai falar o nome das mamães dos jogadores que estão no banco também ou não? Eu disse aqui o nome das mães, né? De acordo dos que estão com jogando. A divulgação da Ponte Preta dos jogadores que estão jogando. Aí na medida em que for tendo alteração, entendi. A gente vai divulgando então. aí, portanto, nome das mamães dos jogadores que vão entrar. Legal.
É falta pela esquerda, vem pra bola, pra batida, João Paulo. É pela direita, João Paulo, pé direito, levantou, bola cruzada. A bola passou por toda a extensão da área e foi pra linha lateral, mas o árbitro já tinha marcado ali uma falta do Vitor Feijão em cima da defesa da Macaca, falta pra Ponte Preta. Aproveite o fechamento de ano fiscal Nissan Daruge. As melhores taxas com as melhores condições de mercado para você. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. Mas vamos lá, Gleger, divulga aí o nome da sua mamãe também, uma homenagem para sua mamãe, Gleger. A minha mamãe é a dona Terezinha, está aqui na minha casa hoje fazendo uma visita, né? Dia das Mães tem que estar junto com a mamãe, né? Então ela está aqui comigo. Beijo grande para minha querida mãe, dona Terezinha. Te amo, mãe. E você, CH, homenagem póstuma à sua mamãe, divulga o nome dela. Dona Helena, onde quer que ela esteja, o meu pensamento sempre com ela, ela que já se foi há muito tempo, mas se faz presente todos os dias, sempre, e faz muita falta. Um beijo, onde quer que você esteja, minha rainha, Dona Helena. Está no céu, com certeza. E você, Vladimir Catarino, a homenagem à sua mamãe. Ô Batista, homenagem à dona Geralda, né? Há 25 anos já mora com Deus, já está no céu, mas com certeza cuidando de nós. Uma homenagem muito especial também à Rose, minha esposa, né? Mãe dos meus filhos. Feliz Dia das Mães a ela e a todos que estão ligados conosco. E homenagem também à minha mamãe, Eunice Pereira Batista. Nasceu em Souzas. Era Arraial dos Souzas e desde 71 está morando no céu. E aqui escanteio para Macaca bater pela esquerda. Se fosse no estádio Moisés Lucarelli, seria no gol dos portões de entrada. Elvis vem para fazer o erguimento de bola, zagueirada da Macaca na área. Partiu Elvis, pé direito, cruzamento na área. A bola veio na entrada da área. Chega Mocelin para afastar. A bola saiu pela linha de fundo. Do outro lado é novo escanteio para Macaca, Vladimir Catarino. Deu uma espalhada de taco ali o Mocelin para afastar. Acabou jogando contra o próprio Patrimônio. Pela linha de fundo é escanteio. A Ponte agora muda apenas de lado. Sai da esquerda, vai para a direita. Novamente cruzamento na área, Batista. 25, primeiro tempo. Escanteio. Elvis levantou na área. Subiu lá atrás para afastar. Patrick tira. Reboteada, sobrou na esquerda. Dudu Ratamoto. Rolou curtinho para Luiz Felipe. Errou o passe. Ele estava na esquerda. Vem Mocelin. Dominou, rolou, ajeitou uma bomba. Pegou, soltou Kaique França. Jardel passava pedindo, mas o Mocelin arriscou, deu uma pancada de perto da direita. Kaique França em 2 tempos para defender, mas na sequência Leonaldi tirou, mandou para fora. Escanteio e desabou Kaique França. Kaique França faz a defesa. Gleger Zorzin. Conceito e definição, grau de dificuldade. Defesa do Kaique França, Gleger. Bateu tão estranho na bola que ele acabou se contundindo, né? Uma bola potente, um baita, um chute forte na entrada da área, veio em cima dele ali. Eu entendi o que quis fazer o Kaique França e ele acabou errando no movimento e olha, acabou se machucando aí, deve ter dado um mau jeito no cotovelo. Olha lá, ele faz um movimento ali com certeza, a bola foi muito violenta, mas ele poderia ter feito um outro movimento que não ocasionaria essa contusão aí. Faz um movimento de encaixe, rapidamente você não dá rebote, automaticamente uma defesa mais segura e não corre risco de contusão. Grau de dificuldade baixo, tá? Muito baixo aí, 7.25 e foi tiro de meta, viu, Batista? Na hora em que o Leonaldi tira ali, a bola pega no camisa 10 do Londrina, o Diego Jardel, e a bola sai para tiro de meta. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 27 minutos passados, primeiro tempo.
conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, conferindo o Estádio do Café em Londrina. Londrina 0, Ponte Preta 0. Ainda a Série B, 18 horas, o Barradão, Vitória e Atlético Goianiense. Vitória, 5 jogos, 5 vitórias, líder com 15, marcou 13 e não sofreu nenhum gol. Filipinho domina, soltou o jogo para Leonaldi, tentou perfurar a defesa do time do Londrina. Tirou o Feijão, tentou levar, tocou no Luiz Felipe, saiu. É arremesso lateral. Vem pela esquerda o time do Londrina para fazer a reposição lá atrás do campo de retaguarda. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantém as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Salomão, autorizado, cobra arremesso lateral. Não tá valendo. O árbitro Denis da Silva Ribeiro Serafim. Alagoano não havia autorizado. Autoriza agora. Cobra e erra, tira lá atrás, afasta Luiz Felipe. A bola veio para dentro do círculo central. Lá atrás, Gabriel recua na entrada da área. Lucas Frigeri toca a bola curta, devolvendo para Gabriel pela direita. Ele vem beiradeando o campo, bate, levanta de perna direita. A bola muito esticada. Era para o Caio Mancha. Não chegou. Kaique França chegou para abraçar a bola. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango com tempero suave. Casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também mega loja em Sorocaba. Salomão toma a bola de Cássio Gabriel no ataque, tira. Tentou armar o contra-ataque, lançou pro Caio Mancha. O Caio Mancha vem pra bola, Luiz Felipe já dá o bote, toma dele. Lançou pra Leonaldi, partiu. Pé direito, cruzou, travada, a bola vai embora. Pela linha de fundo em escanteio. Escanteio para Macaca bater. Leonaldi surgindo muito bem lá na ponta direita. Foi a linha de fundo, fez o cruzamento. Ela tocou no Salomão, saiu pela linha de fundo. Mais um escanteio, Ponte Preta mais uma vez. Elvis na batida. Elvis, o homem das bolas paradas. 30 minutos, primeiro tempo. Zagueira da Macaca na área. Elvis, pé direito, cruzou para Matheus Jesus. Subiu o Patrick para afastar. Reboteada, a bola sobrou com o time da Ponte pela esquerda. Falta. Diego Jardel veio no tornozelo do Dudu Ratamoto. O árbitro parou, não dá cartão, mas marcou a falta para Macaca Vladimir. Atropelou, né, na verdade. Foi atropelado o Dudu Ratamoto, acabou sendo derrubado, primeiro por cima, depois por baixo. Diego Jardel chegou com muita força ali no lance e cometeu a falta. Agora a Ponte tem a cobrança bem rente à linha lateral, Batista. Elvis vem pra bola para fazer o erguimento na área. 31 minutos, 0-0. Partiu o pé direito, Elvis levantou, toque de cabeça, Fábio Sanches, subiu Lucas Frigeri. Pegou firme, sem rebote, e vem no contra-ataque o time do Tubarão. Salomão domina, lançou pela esquerda, o árbitro parou, marcou falta. Falta para o time do Londrina. Já conhece o Esco. É a marca de ferramentas elétricas com o melhor custo-benefício do mercado. Sempre com novidades para você. O Esco. Domina o time do Londrina. Bola aberta lá pela esquerda. Diego Jardel. Para Salomão. Meteu o pé canhoto. Cruzou na área. Arthur. Vira o pé para afastar. Tira. E aí na sequência a falta no Matheus Jesus. A famosa Paulistinha, hein, Vladimir? Isso aí dói uma barbaridade, hein? Ainda mais nesse friozinho, hein, Batista? Dói que é uma coisa de louco. Foi o que sofreu, que está passando ali o Matheus Jesus. A falta de ataque, falta para a Ponte cobrar no campo de defesa. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 32,5, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes.
Campeonato Brasileiro, Londrina. Depois esse ataque, lançamento para Dudu Retamoto. Lucas Frigeri pegou na margem, na entrada da área. Pegou firme, conferindo o placar do jogo. Estádio do Café em Londrina. Londrina 0, Ponte Preta 0. Alô, Edu Pinheiro. Olha que começou, hein? Corinthians e São Paulo. Atenção, começou o Grêmio e Fortaleza. Começou o Vasco e Santos. Vem lá atrás, afasta, tira, afasta de cabeça, Arthur, a bola caiu dentro do círculo central, domina Diego Jardel, abriu lá pela esquerda, vem Feijão, ajeitou, rolou, Salomão, pé canhoto, cruzou na área, bateu Silva, chega pra tirar, escanteio pro Londrina bater, Vladimir. Corte providencial ali do Matheus Silva, porque o cruzamento do Salomão estava chegando na área para o Caio Mancha. O zagueiro da Ponte não quis saber, colocou pela linha de fundo, escanteio pro Tubarão. Escanteio pro time do Londrina. Vem lá pela esquerda. Se fosse no Majestoso, seria no gol da Liga do Trem. Diego Jardel meteu o pé canhoto, levantou na área. O toque de cabeça, Caio Mancha, vai embora. Pra fora. Subiu, meteu a testa, a bola passou lambendo o poste, Caio Mancha quase, por muito pouco, não abre o placar do jogo, Vladimir. Caio Mancha, que é muito perigoso na bola aérea, né? Ele já enfrentou a Ponte nesta temporada, na Série A2, defendeu a Portuguesa Santista, conseguiu o cabeceio, mas a bola saiu à esquerda do goleiro Kaique França. Edu Pinheiro, meu caro Edu, a sua homenagem à sua mamãe, Edu. Mas que maravilha, a senhora Maria Regina Barreto Pinheiro, que eu devo a cada minuto da minha vida 86 aninhos, Batistão. Que Deus a ilumine, muito obrigado. Tá aí a homenagem do Edu Pinheiro. E depois, por favor, Edu, pega nome das mamães de todos que estão trabalhando conosco aí na retaguarda, para a gente divulgar também. Domina Gabriel, ele passa pela marcação do Elvis, passou com facilidade, vem por dentro para fazer o passe, tocando para Feijão, ele domina na passagem lá pela esquerda, partiu Salomão, para ele, rolou para Feijão, não conseguiu dominar, Caio Mancha, recolheu, tocou para Jatobá, levou na linha de fundo, pé direito, cruzou para trás, dominou Mocelin, girou em cima da marcação, tentou levar, voltou, chamou Léo Moraes, entrada na área, abriu para Jatobá, pé direito, cruzou para Mocelin, bateu a bola, voltou, pé direito, bateu Léo Moraes, vai embora, para fora, de dentro da área, pressão do Londrina, chapisca forte em cima do paredão da Macaca, tiro de meta para Ponte Preta, bater Vladimir. O Tubarão começa a colocar as barbatanas de fora, hein? Desta vez foi o Léo Moraes quem deu o arremate, bateu forte, ela subiu, saiu mais uma vez à esquerda ali do Kaique França. O Londrina presente mais no ataque nesse momento, Batista. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br, encontre a loja mais próxima de você. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 36 passados, primeiro tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B. Estádio do Café em Londrina. Londrina 0, Ponte Preta 0. Nesse momento a Ponte é 14ª, empatando, tanto para 6 pontos. E mais 3 jogos hoje, 18 horas, Vitória e Atlético Goianiense, ABC e Botafogo de Ribeirão, 20h30, Ituano Esporte. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Carlos Henrique, bate pesado 37. E aí, CH, a sua análise do jogo até aqui. Não mudou o panorama, Batista. Olha o Londrina. Só um minutinho, CH. Dominou Paulinho Mocelin. Tentou a arrancada na bobeada da Ponte. Chega bem lá atrás. A zaga, Mocelin tá caído. Pois não, CH.
O jogo não mudou, o panorama é o mesmo, muita marcação, o gramado não ajuda. A Ponte nos números é melhor que o Londrina. Defensivamente faz um jogo muito seguro, a Ponte não corre riscos. Mas em termos ofensivos o time sente falta na frente de um pivôzão, de um homem de referência. Vai até muito bem no momento da armação ali da intermediária. Daí para frente tem muita dificuldade. Eu não gosto do posicionamento nem do Cássio, nem do Elvis, nem do Dudu Ratamoto. Daí para trás está funcionando, defensivamente principalmente. O panorama é esse, muita marcação, muita falta, jogo picotado e a partida não agrada. Mas a Ponte é um pouco melhor que o Londrina. Tem coisa que é legal. Tem coisa que é super legal. E o jogo aberto depois do jogo com o incomparável Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. Sempre anotando, mas dá até cãibra de tanto anotar. E tem oferecimento? De Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você só encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara, encontre no Iga Atacado. Vem embora o time da Ponte, domina. Bateu Jesus para Dudu, Ratamoto para Felipinho. Passe muito forte do Felipinho para o Elvis. E também vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Gleger Zorzinho, 40 do primeiro tempo. Vamos ter gol nesse jogo aqui ou não, hein, Gleger? É, o que nós estamos esperando, né, Batimão? O jogo é muito ruim, né, tecnicamente. Ruim, a Ponte melhora um pouquinho na partida, porque ela tenta as ações ofensivas, tem um pouco mais de qualidade, né? Mas sempre a última bola é sempre o último ali na hora da armação, de armar a jogada, a Ponte tá errando, olha, como nesse lance agora do Matheus Jesus. Então tá faltando o último passe, né? Tá faltando ali a bola chegar com mais qualidade nos homens de frente, no Dudu, no próprio Cássio Gabriel, em alguns momentos o Matheus Jesus faz aquela função ali, no próprio Elvis. Jogo tecnicamente horroroso, muito morno, sem intensidade, repito, deve ser até pela questão do clima, né? Tá muito quente, lá no Paraná é muito seco, né? Então assim, pode ser que seja por isso. A rapaziada aí tá guardando combustível pro segundo tempo, é o que eu espero. A Ponte é melhor, mas do jeito que tá o jogo aí, ó, quase 41, eu acho que esse primeiro tempo vai ficar no 0-0. Lançamento do Cássio Gabriel, aberta na ponta direita, Luiz Felipe. Não chegou a marcação, Patrick para tirar. Levantamento dentro do círculo central, Paulinho Mocelin. De cabeça recuou, vem Léo Moraes. Domina, avança, se manda para o campo de ataque, fugiu da marcação. Matheus Jesus, preciso. Marcação Pertigueira, deu bote, tomou. Tocou para Elvis, abriu na ponta direita, Cássio Gabriel. Levantou na área, subiu, Patrick tira. A bola voltou lá pela direita, Luiz Felipe. Domina, recolhe, toca pela meia direita para Elvis. Ergueu na área. Dudu Ratamoto tá impedido não. Mandou seguir o árbitro. Toca a bola para Arthur virando por dentro. Vem para Felipinho, para Elvis. A bola tocou na defesa. Voltou Felipinho, abriu pela esquerda. Vem Arthur, vai recuar tudo lá pro campo de retaguarda para Kaique França. Nissan Daruge, o melhor estoque da região para ter um seminovo de procedência. Chame no WhatsApp 1937561820. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. Luiz Felipe não conseguiu dominar, perdeu. Feijão recupera a posse de bola para o time do Londrina. Gabriel, o zagueiro, recua para Lucas Frigeri, volta no Gabriel.
domina lá atrás, bate de perto à direita, lança o jogo no campo de ataque pela direita. Olha, isso aqui tá parecendo aquela briga do dois caras que se equivalem. Mesmo porte físico, mesma potência de soco. E aí eles fazem que brigam, mas não brigam, né? Fica um ameaçando o outro. Ameaça dá um soco, recua. Ameaça, recua. As mamães mereciam algo melhor nessa tarde de domingo, né, Batista? O jogo é o circo dos horrores. Que coisa feia. Elevado à 10ª potência. Bola aberta pela ponta direita, vem a ponte, Cássio Gabriel, pra Dudu, Ratamoto, voltou, Cássio Gabriel, pra Ratamoto, pé canhoto, bateu por cima do gol, vai embora, a bola ficou presa, parada ali, no caixote da rede, em cima da rede, chute de canhoto, um bom chute. Mas a bola não desceu aquilo que imaginava o Dudu Ratamoto em Vladimir. E ficou presa a bola na rede. E ficou presa assim e o Elvis ficou muito bravo, né? Porque na verdade o Dudu cortou, interceptou o passe que era pra ele, Elvis, dentro da área. Aí quando dominou o Dudu, percebeu o goleiro adiantado, tocou por cima, mas pegou muito embaixo, né? A bola subiu demais e foi pra fora, tiro de meta. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Luiz Felipe partiu pela lateral, cruzou na área, passa por toda a extensão. Gabriel foi chutar, furou o pé dele, voou lá na arquibancada. Mas deu sorte porque a ponte não tinha ninguém na ponta canhota. Afasta, vem Léo Moraes. Tocou para Mocelin, voltou para Léo Moraes. Ele bate de perto à direita, lança o jogo no campo de ataque pela meia direita. Vem Jatobá, rolou para Mocelin, para Jatobá, cruzou na área. O toque vem, feijão, pé canhoto, bateu Kaique França. Kaique França jogou o corpo na bola. Cruzamento, a bola passou pelo Caio Mancha e lá do lado esquerdo, no costado da zaga, vinha o Vitor Feijão. Mais atento, preciso, chegou Kaique França, pegou e não soltou o Vladimir Catarino. Surgiu como elemento surpresa o Vitor Feijão lá pela esquerda, estava sozinho para fazer o arremate, não tocou com muita força e fechou bem o Kaique França. Chamado, pegou pelo rabo o goleiro da Ponte Preta, bela defesa feita pelo Kaique, impedindo o primeiro gol do jogo. O especialista analisa Gleger Zorzin, conceito e definição. Grau de dificuldade, Kaique França, Gleger. Acho que é a defesa mais importante aí do primeiro tempo, né, do Kaique. Fechou bem o ângulo ali, teve a batida. Só um minutinho, Gleger, Dudu Ratamoto no meio de dois já perdeu. Perdeu e ainda cometeu a falta. Segue Gleger. Fica tranquilo, viu, Batista? Londrina só conseguiu chegar nesse lance aí, porque o Caio Mancha errou o chute. Aí a bola foi lá do outro lado lá e pegou o jogador do Londrina. E o Kaique França fez uma boa defesa. Tava cara a cara ali. Ele saiu, fechou bem o ângulo, diminuindo o espaço. Grau de dificuldade 7,5. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando as matérias. É tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. No youtube.com/portal Carlos Batista. Vem pra bola, partiu Mocelin, entrou na área, pé direito, uma bomba, Kaique França! Mas o Bandeira marcou impedimento. Errado, hein? Na arrancada pela direita, entrou na área, partiu Mocelin, deu uma pancada, Kaique França fez uma grande defesa. Mas não, se faz o gol, não valeria em Vladimir. Eu tive a impressão que não estava impedido não, mas assistente, olha a ponte. E vem a ponte, domina, Ratamoto no peito, pé direito, bateu! Espalma! Lucas Frigeri! Dudu Ratamoto, lançamento do Luiz Felipe lá de trás. Ratamoto matou no peito, entrada na área e bateu com o lado interno do pé direito, tirando no goleiro.
Espalma Lucas Frigeri, escanteio pra Macaca bater. Belo lance, hein? Luiz Felipe lançou, o Dudu Ratamoto bateu forte, o goleiro pegou, Elvis cobra. Elvis cobrou o escanteio, levantou na área, subiu lá atrás, afasta, tira Patrick. A bola volta com o time da Macaca, se assanha, vem Luiz Felipe. Na esquerda, recua, chamou Kaique França. Já bate de perto da direita, apita o árbitro, terminou o primeiro tempo. Gleger Zorzin, conceito e definição. Grau de dificuldade, defesa do Lucas Frigeri. Até então a defesa mais importante era do Kaique. E no finalzinho do primeiro tempo aí, a defesa mais importante, sem dúvida, essa do Frigeri. Partida do Dudu Ratamoto, tirando do goleiro, ele fez uma grande defesa. 7,85. E vem aí o intervalo inteligente no comando Edu Pinheiro. Gente, 0-0, jogo sofrível, difícil em Londrina, mas o uniforme do Londrina é um pouco sem graça, sabe como é que é? Merecia um uniforme com mais personalidade, hein, meu caro Catarina, né? Parece, eu comentava com você, tempo de menino, tempo de colégio, vendia aquele sorvete na porta do colégio, né? Esse era de groselha, dava uma chupadinha e ficava aquele gelo. Ficava aquela coisa sem graça. Vamos lá, e o uniforme da Ponte, hoje o uniforme é diferente. Ou é no uniforme 1? Todo preto, né? Todo preto. Então, inclusive a meia. Inclusive a meia e o calção. Todo de preto, a Ponte Preta, uniforme bonito também. Um jogo fraco, hein, Edu? Jogo fraco tecnicamente. A Ponte Preta vai somando um ponto, né? Vai trazendo um ponto de Londrina. Mas a gente percebeu que pelos últimos lances aí dá pra pensar em trazer 3 pontos sim. Lembrando que a Ponte hoje está desfalcada, principalmente no setor de ataque. Sem Pablo Diego, sem Gé e também sem Eliel, Edu. A Macaca joga com Kaique França, Luiz Felipe, Fábio Sanches, Matheus Silva e Arthur, Leonaldi, Felipinho, Matheus Jesus e Elvis, o Cássio Gabriel e o Dudu Ratamoto. Olha, sem o Gé não foi, ficou em Campinas. Amaral, suspenso, Eliel não foi, problema médico. Edson, menino da zagueiro também, vai também, é dupla de zagueiro titular jogando Fábio Sanches e Matheus Silva, né? E o Pablo Diego, atacante, também não foi. Quem tem a ponta aí no banco aí é Pedrão, goleiro, é isso? Pô, o banco da Macaca. Isso, Pedrão, Mailton, Tomás Caíque, Ramon Carvalho, Nicolas Araújo, Thiago Oliveira, Paulo Baia, Gui Pira, Samuel Andrade, o Júnior Tavares e o Everton. Ok, ô CH, vamos lá. Olha, o Leonaldi a 13 minutos, um chute dentro da área, boa defesa do goleiro, pimba para escanteio. A 34, o Caio Mancha de cabeça após escanteio. Olha, saiu, raspou, se acertasse, não sei não. A 44, finalzinho, 2 lances. Boa defesa do Kaique França, saiu, como disse o Zorzinho, fechou o ângulo na pequena área. Vitor Feijão, né? Ele chutou, pegou aí rapidamente o França no reflexo. E a 47, quase gol da Ponte, Dudu Ratamoto, matou no peito, um bom lançamento aí do Luiz Felipe. E o goleiro acabou pegando aí. Oi, CH, 0-0, queremos ouvi-lo. Foi um primeiro tempo, Edu, de baixa qualidade técnica. Eu esperava mais do jogo. Os dois times precisam do resultado, mas o que acabou predominando no primeiro tempo foi a marcação e o cuidado defensivo dos dois times. O Londrina, jogando em casa, não saiu, incomodou muito pouco a Ponte, e aquilo que a gente achava que o Edson Vieira faria, ele fez. Encheu o time de jogadores no meio campo, uma marcação muito forte, né? Há pouco espaço para se jogar, numa qualidade de campo muito complicada. O Estádio do Café tem uma condição de gramado que atrapalha os dois times, e eu não gostei do jogo. Agora, em termos de números, a Ponte, primeiro, ela sofreu muito pouco no jogo, acho que ela defensivamente foi bem tranquila, mas a Ponte teve mais escanteios, mais posse de bola, mais chutes a gol, mais desarmes, mas a partida em si foi muito picotada, cheias de falta, muitos erros de passe, e eu esperava um pouco mais. O que ele tentou ofensivamente, com os pequenos recursos que tem, eu estou falando dos jogadores, né? Porque o Felipe Moreira não tem o Eliel, não tem o Gé e não tem o Pablo Diego. Tem só o Guipira para o ataque no banco de reservas, se eu não estiver enganado. Pode ter outro jogador aí, mas aqueles que mais a gente conhece. Tem o Guipira,
como mudar o status desse time, muito difícil. Você veja que o Elvis está jogando praticamente como homem referência. Eu acho que funcionou muito bem esses 3 volantes, né? A saída de bola da Ponte até chega na intermediária de ataque de maneira até interessante, mas daí para frente pouco acontece. Quando o Luiz Felipe consegue chegar à linha de fundo, tem um pouco mais de profundidade, aí acontece alguma coisa, mas não é toda hora que ele pode fazer isso. O Arthur pouco ataca, né? Mais defensivo. Eu acho que o meio campo tá legal, gosto do Filipinho, acho que o Leonaldo está tentando escapar como de característica pelo lado direito para dar uma opção como surpresa do lado direito, né? Na frente do Luiz Felipe, mas por enquanto foi insuficiente. Eu não gosto do posicionamento do Cássio Gabriel e do Elvis também. Eu tenho também que destacar que a marcação do time do Edson Vieira foi muito forte em cima desses 2 jogadores. O Matheus está jogando bem aqui atrás. Eu gosto mais disso, desse posicionamento, quando ele leva e arrasta a bola. Mas arrastar a bola para quem? Esse jogo, essencialmente, está faltando um pivôzão lá na frente, até para servir como referência. O jogo está pedindo isso, mas a Ponte não tem, infelizmente. Tecnicamente, o jogo não agradou, mas não dá para achar que tudo está ruim. Eu acho que defensivamente o time teve muito seguro, muito tranquilo, não é? Tem que tomar cuidado com essas bolas bandidas, né? Essa bola do Caio Mancha, como disse o Gleger, eu concordo, ela só levou perigo porque ele foi chutar para o gol, ele estava marcado, ele errou o chute, a bola correu toda a grande área e achou um outro jogador do Londrina ali para a defesa do Kaique França. Mas pouco se viu. A Ponte teve as melhores oportunidades, mas eu pelo menos não percebi um punch muito grande, uma força ofensiva tão grande. Mas para quem está jogando fora de casa não é de todo ruim. Tem que tomar cuidado no segundo tempo. Provavelmente o Londrina vai voltar um pouco mais aberto, querendo mais o resultado porque joga dentro de casa, e a Ponte tem que também querer fazer o seu gol. Passar mais 45 minutos com todo esse cuidado que a Ponte tem, eu acho muito perigoso, Edu Pinheiro. Gol do São Paulo do Michel Araújo. Corinthians 0, São Paulo 1, e Luxemburgo, hein? E agora, o Luxemburgo vem de 2 derrotas e um empate. Depois tem o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, no Mineirão, e depois tem jogo da Libertadores lá na Argentina. Olha, é o seguinte, a fonte tem um site aqui que me passaram, chama Tarobá News. Tarobá News, de Londrina. Briga de torcedores termina em atropelamento na Avenida Henrique Manzano. Uma briga de torcida na tarde deste domingo, momentos antes da partida entre Londrina e Ponte, terminou em atropelamento na Avenida Henrique Manzano, em frente ao Estádio do Café. Nossa equipe de reportagem que esteve no local apurou que 2 torcedores da Ponte foram atropelados por um torcedor do Londrina. Eles foram socorridos pelo CIAT. Um dos homens foi encaminhado ao Hospital Universitário e outro no UPA do Jardim do Sol. Segundo informações dos socorristas, um deles apresentava politraumatismos. Quer dizer, são diversos traumatismos. Não tem o nome aqui dos torcedores da Ponte. Eu recebi no WhatsApp também imagens e tal. Eu agradeço aqui ao que estão informando. Muito obrigado. Também ao amigo Marcelo Riene me passando aqui. É da Rede Tarobá de Comunicação esse site aqui. Meus amigos, 0-0, hein? Já o Zorzinho vai comentar. A Ponte vai jogando, já disse aqui, o Kaique França, Luiz Felipe, Fábio Sanches, Matheus Silva e Arthur, Leonaldo e Felipinho, Matheus Jesus e Elvis, Cássio Gabriel e Dudu Ratamoto. Já o Zorzinho vai falar. Intervalo 0, Londrina 0 Ponte. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba.
Uesco, quem conhece, recomenda. É a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com presença em mais de 3.500 revendas e ainda contando com mais de 630 assistências autorizadas em todas as regiões do país, com uma linha de mais de 150 modelos para as mais variadas aplicações e o melhor custo-benefício da categoria. A Uesco completa 10 anos de história por aqui, feita para profissionais. Vem fazer parte do nosso time. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. É hora de acreditar em mudança. A Nissan Daruge acredita em você. Se prepare para aproveitar uma oferta eletrizante. Nissan Leaf, o japonês 100% elétrico com o melhor custo-benefício do Brasil. À vista, a partir de R$ 235.807. E ainda, as melhores taxas com as melhores condições do mercado. Chame no WhatsApp 19 3756 1820. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Vem Jatobá, rolou pra Mocelinho, pra Jatobá, cruzou na área. O toque vem, feijão, pé canhoto, bateu Kaique França. Kaique França jogou o corpo na bola. Cruzamento, a bola passou pelo Caio Mancha. E lá do lado esquerdo, no costado da zaga, vinha o Vitor Feijão. Mais atento, preciso. Chegou Kaique França. A ponte domina, Ratamoto no peito, pé direito, bateu. Espalma. Lucas Frigeri. Dudu Ratamoto. Lançamento do Luiz Felipe lá de trás. Ratamoto matou no peito, entrada na área e bateu com o lado interno do pé direito. Tirando no goleiro. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. 0-0, Zorzinho. O pessoal quer saber também qual o verdadeiro posicionamento do Elvis. É com você, Gleger. Alô, tá ouvindo aí, Edu? Tá bem o som aí? Tá chegando legal? Chegou. Isso então, Edu, o posicionamento do Elvis é o seguinte. A Ponte tá jogando com duas linhas de 4 e em alguns momentos ela joga com uma linha de 4, uma linha de 5 e apenas o Elvis um pouco mais à frente. Então, às vezes está dificultando essa bola chegar com qualidade justamente por isso, porque o Elvis ele tá numa espécie de atacante ali. Ele dificilmente ele vem na criação, na armação. Quem tá fazendo esse papel aí é o Leonaldi, é o Felipinho. Né? Por quê? Porque o Cássio Gabriel tá aberto lá do lado direito, fechando a segunda linha, e o Dudu Ratamoto aqui do lado esquerdo. E o Matheus Jesus, que em alguns momentos vem nessa armação também, ele joga em alguns momentos à frente, junto com o Elvis, e quando a Ponte não tem a bola, quando ela perde a bola, ele vem fechar essa linha de 5 no meio de campo. Então tem horas que a Ponte, principalmente quando está se defendendo, a Ponte joga num 4-5-1. E esse 1 é o jogador Elvis, né, respondendo aí a pergunta do nosso ouvinte. Agora, defensivamente falando, a Ponte tá legal, tá bem no jogo. Você vê que aquele lance lá que nós falávamos aí, o CH frisou também no seu comentário, que o Caio Mancha foi dar um chute lá, ele errou, né, pegou lá e pegou lá do outro lado, lá pegou o jogador do Londrina, né, e aí ele acabou batendo e o Kaique França fazendo grande defesa. E a Ponte chegando com o Ratamoto, chegando em alguns momentos, a Ponte foi melhor no primeiro tempo. Mas o jogo é muito ruim, né, tecnicamente é muito morno, tecnicamente é horroroso o jogo. O que precisa é aumentar um pouco mais a intensidade, principalmente na hora em que a Ponte recupera essa bola, para acelerar um pouco mais o jogo, para tentar pegar a defesa do Londrina desguarnecida. Porque a hora que a Ponte rouba, ela diminui
sabe, lento, passe de lado, e aí dá tempo de recompor, dá tempo de posicionar a equipe do Londrina. Eu não sei se eu faria alguma substituição já de começo, mas eu acho que o que tem que mudar é o perfil. E o perfil, viu, Edu, é mudar a intensidade do jogo. Se a Ponte conseguir ser um pouco mais intensa, principalmente a hora que ela rouba a bola, velocidade, rapidez, ela pode sim fazer 1-0 e até mesmo buscar aí o resultado para vencer o jogo. Olha, 0-0, hein? Por enquanto, 0-0. Vai começar o segundo tempo e o show vai continuar na Bandeirantes. E para transmitir e continuar dando aquele show, é ele mesmo. Muito obrigado, Edu Pinheiro. Comandou o intervalo inteligente, diferente do rádio do Brasil. Saída de bola por parte de Londrina. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá vou eu de novo. Microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca, vai Macaca! Começa o segundo tempo, Felipinho está expulso. Deu uma entrada com 30 segundos de jogo. Está expulso o Felipinho, Vladimir Catarino. É uma chegada muito forte do Felipinho para cima do Vitor Feijão, né? Lá na rente, a linha lateral, no meio do campo. Já tinha cartão amarelo, o Felipinho recebeu o segundo cartão amarelo, está expulso. A Ponte vai ficar todo o segundo tempo com um jogador a menos, Batista. A Ponte fez uma mudança no intervalo. O Mailton entrou com a camisa 2 no lugar do Cássio Gabriel. Saiu o Cássio Gabriel 21, entrou Mailton 2 e o Felipinho agora está expulso. Bom, a análise dos comentaristas. E aí, ô Gleger, o que você achou aí dessa expulsão do Felipinho? Achei correta. Ele já tinha amarelo. Deu um carrinho por trás ali atingindo o jogador do Londrina. Segundo amarelo, vermelho. Não tem nem o que discutir. E pra você, CH? Já tinha amarelo, como o Gleger falou. Pegou o tornozelo por trás. Expulsão correta. Realmente, né? A Ponte fez um bom primeiro tempo. O jogo foi ruim, mas no finalzinho ali do primeiro tempo ficou elétrico. A Ponte teve oportunidade, mas vai jogar todo o segundo tempo com um a menos. E a alteração em Gleger, aí na Ponte Preta, saiu Cássio Gabriel, entrou Mailton. O Batista, ele tava tentando fazer aquela dobrada do lado direito, né? Eu tava dizendo o Cássio Gabriel, ele tava jogando aberto pelo lado direito, né? O Dudu Ratamoto do lado esquerdo. E aí ele já tentou, inclusive, essa dobrada, e agora não me recordo qual foi o jogo, mas ele já tentou essa dobrada com o Luiz Felipe e Mailton lá do lado direito. Não sei, acho que até pelo Cássio Gabriel estar pendurado, né? Tá com 2 cartões aí para tentar poupá-lo do jogo, do derby. Ele tira. Eu não sei se eu faria essa substituição, não. E para você, CH, alteração na Macaca. Ele tá tentando fazer algo diferente. Eu também não gosto dessa dobrada. Eu acho que isso é uma baita de uma invenção, mas nós temos que considerar o seguinte, né? Ele tem um monte de desfalque e tem pouca coisa para fazer. Então, e vem o time do Londrina, bola aberta pela ponta canhota, vem pra bola Feijão, dominou, soltou o jogo pra Paulinho Mocelin, levou pro fundo, vai pra cima da marcação, chega Luiz Felipe, dá o bote, afasta, sai jogando com o Leonardo que foi empurrado, pois não, CH? Mas agora com um a menos, né, com a expulsão do Felipinho, tudo muda, Batista, tudo muda, tudo aquilo que ele planejou pro segundo tempo vai por água abaixo. Ele vai ter que reposicionar o time, talvez vai trazer provavelmente o Matheus Jesus para ser o segundo volante, né? E vai mudar tudo. Você veja que situação que a Ponte fica. Num jogo controlado, num primeiro tempo que a Ponte sofreu pouco, com 2 minutos de jogo, tem um jogador expulso e agora o segundo tempo. Tudo indica que a Ponte vai sofrer uma pressão grande.
Mocelin para Caio Mancha no campo avançado. Abriu lá pela direita Léo Moraes, cruzamento na área. Chega lá atrás para tirar Fábio Sanches. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantém as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Levantamento do Salomão na área, subiu Kaique França. Pega firme lá atrás. Chicken Supreme Seara. É uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também Sorocaba. Só o posicionamento tático aí, ô Gleger, como é que fica, que tipo de alteração o técnico Felipe Moreira tem que fazer? Ele vai trazer o Matheus Jesus ali para preencher o espaço deixado do Filipinho. O Matheus Jesus tem essa característica, então não muda muita coisa. A Ponte, eu dizia, em alguns momentos estava jogando num 4-5-1, agora vai jogar no 4-4-1, é nítido lá o posicionamento, duas linhas de 4. E apenas o Elvis à frente. Quem faz ali a do Felipinho é o Matheus Jesus. O Esco, 10 anos construindo com você, sempre com o melhor custo-benefício do mercado. É o seguinte, vem para o Esco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. O Esco. E vem lá atrás o time do Londrina. Londrina com 1 a mais, 30 segundos e o Filipinho foi expulso. Bola dentro do círculo central. Domina João Paulo, bate de perna direita, levanta na ponta canhota para Salomão. Escapou na linha de fundo, o pé canhoto cruzou para trás, não tá valendo. A bola tinha saído pela linha de fundo em Vladimir. O Matheus Silva até tá dizendo ali que o árbitro demorou para confirmar, porque ele, Matheus Silva, protegeu para que a bola saísse pela linha de fundo e apenas tiro de meta. O árbitro achou algum objeto estranho ao campo de jogo. Não, acho que é equipamento de comunicação, né? Não deve estar funcionando, entrega ali ao árbitro, é tiro de meta para Ponte Preta, Batista. Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 7 minutos passados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro no Estádio do Café. Londrina 0, Ponte Preta 0. Olha, Neoquímica Arena continua Corinthians 0, São Paulo 1, gol do Michel Araújo. E em São Januário, gol do Santos, gol do David. Vasco 0, Santos 1. E vem o time da Ponte, Arthur, pé canhoto, levantamento na área para Luiz Felipe, bateu, vai embora! Pra fora, pela linha de fundo, lançamento lá da esquerda, Luiz Felipe chegou inteiro na bola! Bateu tirando, mas tirou muito em Vladimir Catarino. De lateral para lateral, né? O Arthur fez o cruzamento pela esquerda, o Luiz Felipe de primeira bateu com a perna direita. A bola passou ali rente à trave esquerda do goleiro que já estava rendido no lance. Quase a Ponte abre o placar. Mocelin dominou, pé direito, bateu, trava, Leonaldi. A bola volta, domina, vem pra bola, parte o Jatobá, bateu, vai embora. Livre, bateu no canto, tirando, saiu. Estava nela o Kaique França, mas ela passou, saiu, tiro de meta pra Macaca bater, Vladimir. Se vai no gol, o Kaique França defende. E o Caio Mancha reclamou, né? Pediu o passe ali, mas o Jatobá optou pelo chute. Bateu pra fora, tiro de meta, Macaca. Aproveite o fechamento de ano fiscal Nissan Tarugi. As melhores taxas com as melhores condições do mercado para você. Acesse nissandarugi.com.br. Nissan Darugi, o melhor caminho entre você e o futuro. Domínio do Londrina vem dentro do círculo central.
Escapa Patrick, faz o passe, bola aberta para Mocelin. Ele sai da lateral, se enfia, vem por dentro, tocou na área para o Jatobá. Domina, rola na lateral. Vem Salomão, recolhe, recua. Paulinho Mocelin deu um tapinha na bola, na frente para Jatobá. A bola voltou, João Paulo enfiou na entrada da área para Jardel. Abriu na lateral, vem Salomão. Pé direito, cruzou na área, subiu o Arthur. Afasta, tira. Na esquerda, vem Ratamoto, deu bote, tomou, partiu na velocidade, o árbitro parou, marcou. Cartão. É falta e vai sair cartão amarelo para João Paulo. Capitão da João equipe do Paulo. Tá caído, portanto, o árbitro parou, marcou a falta. A falta para o time da Macaca em cima do Mailton. O Mailton estava tentando puxar ali o contra-ataque, né, Batista? Acabou sendo derrubado pelo João Paulo. Aquela chamada falta tática, cartão amarelo para o camisa 150 do Londrina. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade, o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e atacados de Campinas e toda a região. Para saber mais, acesse aromadazervas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10:30, primeiro, segundo tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, Estádio do Café em Londrina. Londrina 0, Ponte Preta 0. Olha, Brasileirão, Corinthians 0, São Paulo 1, Grêmio 0, Fortaleza 0 e Vasco 0, Santos 1. Bandeirantes, domina, vem Mailton, rola a bola, toca na frente lá na ponta canhota. Time da Macaca vai lá pela esquerda. Chegou, Leonardo, foi empurrado. E aí, Edu, você tem o nome das mamães do pessoal que está conosco hoje na retaguarda? Sim, olha, a dona Eva é a mamãe do Lucas Pessoa, dona Eva. A senhora Nilda, a Nilda é a mamãe do Gabriel Pereira. E lá no céu, dona Yolanda, hein? A mamãe do Gilberto Suf, já há muitos anos, iluminando o nosso querido Gilberto Suf. Então, Eva, Nilda e a senhora Yolanda. As nossas homenagens, o nosso carinho. Muito obrigado. Bola parada pela esquerda, é falta para Macaca. Vem para a bola Elvis para fazer o erguimento. A ponte que vai mudar duas peças já. Partiu Elvis, levantou na entrada da área. João Paulo afasta, tira. A bola sobrou com Feijão, não conseguiu dominar. E o Elvis vem, recua, toca lá dentro da grande área. Kaique França sai dominando com os pés. Ele bate, levanta de perna canhota no campo de ataque. Chega lá atrás para tirar a defensiva do time do Londrina. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantém as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mudam. Vai. Duas mudanças na ponte, Batista. Sai o Elvis com a 10, entra Guipira 17. Guipira 17 no lugar do Elvis. Tá saindo também Dudu Ratamoto com a 7 para a entrada de Samuel Andrade. Samuel Andrade no lugar do Dudu, Guipira no lugar do Elvis. Duas mudanças na Macaca. Vamos lá, CH, as alterações na Ponte Preta, o que você achou? Ele está tentando colocar aspecto físico, né? Como colocou o Gleger, é isso mesmo que está acontecendo. A Ponte joga duas linhas de 4. Ele está colocando gente para correr, está colocando gás novo. O Elvis, a gente sabe, está retornando agora, tem uma condição até de preparo físico um pouco abaixo dos outros. Ele está acreditando nisso, que a Ponte suporte e tente por uma bola resolver o problema, talvez uma bola parada ou num contra-ataque. E não dá para dizer que está errado, porque, repito, como disse no comentário anterior, as opções que ele tem no banco são muito pequenas, Batista. E vem o time do Londrina, bola aberta pela esquerda, Salomão dá um tapinha.
solta pra Mocelin, voltou Salomão, levou pra linha de fundo, chegou a marcação, ele gira e recua, vem de novo no Mocelin, pé direito, cruzou direto, não tentou o chute, cruzou, mas o Kaique França fez a defesa, Vladimir. Ele errou, na verdade, o cruzamento virou um chute, né? Tava atento ali o Kaique França para fazer defesa. Daqui a pouco o Clinton vai entrar na equipe do Londrina, viu, Batista? Domina o time do Londrina, 14, etapa final. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui, a bola saiu. Foi para a linha lateral, é arremesso e vai mudar agora o time do Londrina, hein, Vladimir? Exato, o Clinton tá entrando, Batista, com a camisa 17 no lugar do Vitor Feijão. Sai Vitor Feijão 11, entra Clinton 17, muda o Londrina pela primeira vez. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. E para você, Gleger, as alterações da Macaca. Ô Batista, diante do cenário aí, ele tirou o Elvis, o craque do time, mas agora a Ponte precisa de velocidade, né? Por isso que ele coloca ali o Guipira, né? E a outra substituição, onde ele tira o Dudu Ratamoto, para colocar o Samuel, para fechar um pouco mais o espaço. Você vê que o Londrina começa a evoluir algumas jogadas ali, principalmente no meio de campo. Então ele fortalece aí, como disse o CH agora, fortalece o meio de campo, fortalece o sistema de marcação, e aí vai deixar o Guipira lá correndo para tudo quanto é lado. O Samuel é aquele jogador que veio do 15 de Piracicaba. Vem, domina o time do Londrina pela esquerda, Clinton toca na bola pela primeira vez. Rolou, vem, domina, tenta levar Diego Jardel. Recua na defesa, bola aberta pela direita, vem Léo Moraes. Placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Domina, vem pro jogo. Recebe Patrick, abriu pela esquerda, Salomão. Na frente para Clinton. Clinton tentou levar. Marcação do Luiz Felipe, a bola foi para a linha lateral, mas o arremesso é da Macaca. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, mega loja em Sorocaba. Salomão cobrando arremesso lateral. Recua, vem no campo de defesa, Patrick. Tocando pela direita para Gabriel. Ele faz a bola andar. Abriu lá na ponta direita. Vem para a bola, cruzamento na área. Chega lá atrás, afasta, tira, afasta Fábio Sanches. A bola caiu pela meia direita, João Paulo. Domina, recolhe, tocando para Léo Moraes. Outra vez para João Paulo, erra o passe, Leonaldi. Chegou, tirou, tentou arrancar, foi atropelado. É falta nele. O árbitro parou, marcou falta para Macaca. O Esco, a marca do profissional brasileiro, com mais de 150 produtos em linha e mais de 600 autorizadas. De norte a sul do Brasil, o Esco. E vem o time da Macaca, domina tentando levar, em cima da marcação, Samuel Andrade erra o passe, já sobra lá atrás, vem Patrick, recua lá dentro da grande área para Lucas Frigeri, e atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 17, quase 18, etapa final, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Depois desse ataque, Jardel para Salomão, pé canhoto, cruzou muito mal. A torcida vai ao desespero. Placar do Estádio do Café. Ponte Preta vai empatando o jogo. Londrina 0, Ponte Preta 0, Edu. Olha, intervalo, hein? Intervalo, Vasco 0, Santos 1, intervalo, Grêmio 0, Fortaleza 0, final do primeiro tempo, Corinthians 0, São Paulo 1, e na Série B, 18 horas, tem o Botafogo de Ribeirão jogando em Natal contra o ABC. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas.
Dá um like aí pra nós, você que tá no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Manda um joinha, dá um like aí pra nós. E muito obrigado você que está nos aplicativos, você no AM 1170 e FM 85.7 para a região de Campinas. E também você de Ribeirão Preto, passe errado do Arthur, olha o Londrina, lançamento, Jatobá penetrou, vai para a área, pênalti! Penalidade máxima para o Londrina! Erro de passe do Arthur, propiciou contra-ataque, o Arthur tomou amarelo, está amarelado, penetrou, foi para a área, Jatobá foi derrubado pelo Arthur. É pênalti, Vladimir Catarino. Bobeira do Arthur, né? No erro da saída de bola, permitiu a recuperação do Jatobá, avançou o Jatobá em direção à área, esperando exatamente o toque. Com a perna direita, o Arthur atingiu o Jatobá, derrubou o pênalti bem marcado e cartão amarelo para o Arthur. No Londrina tem a chance de abrir o placar, Batista. E aí, CH, esse pênalti aí em cima do Carlos Jatobá. Não dá para discutir. Para mim, pênalti absolutamente claro. E para você, Gleger, pênalti para o Londrina. Pênalti indiscutível, Batista. Acertou o Arthur. João Paulo vai para a bola, para a batida. 20 minutos do segundo tempo. Kaique França, braços enormes, abertos no centro do gol. Vai para a bola. E jogador da Ponte Preta, João Paulo. Kaique França, atento com paradinha. João Paulo bateu, é gol! Gol do Londrina! João Paulo de perna direita, bateu firme, mandou no canto direito do Kaique França, abre o placar do jogo no Estádio do Café. João Paulo, número 150, batida clássica, bola de um lado, goleiro do outro, Londrina 1, Ponte Preta 0, e o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. Sem chances nenhuma, né, Batista? De defesa para o Kaique França, o goleiro da Ponte Preta caiu no canto esquerdo, a bola foi no canto direito. Segundo gol do João Paulo nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Festa do torcedor do Londrina presente ao Estádio do Café. O Tubarão abre o placar 1-0. Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Mudou. Vai. Sai Matheus Jesus 20, entra Ramon Carvalho 8. 8 para Ramon Carvalho no lugar do Matheus Jesus na equipe da Ponte, Batista. Lançamento de bola lá pela ponta canhota. Vai pela linha de fundo, saiu. É escanteio. O último toque foi do Londrina. Escanteio para Macaca Vladimir. A Ponte tenta responder à altura. Escanteio com a saída do Elvis. É o Mailton quem assume a cobrança lá no setor esquerdo do ataque, Batista. Mailton vem para fazer o erguimento de bola. 1-0. O time do Londrina está vencendo o jogo. Autorizado. Mailton com a mão em pala, altura da testa por causa do sol. Partiu o pé direito, mandou na área. Chega para tirar Patrick, a bola volta. Sobrou pela esquerda, vem na bola, toca, lança Ramon Carvalho pela esquerda. Mailton não conseguiu dominar. E aí, ô Gleger, Arthur, um jogador experiente, né? E aí, evidentemente, que o Jatobá, quando entrou na área, estava esperando esse toque. Toca em mim, toca em mim que eu vou cair. E o Arthur caiu nessa armadilha, hein, Gleger? É, Batista, foi experiente ali o jogador do Londrina, né? E o Arthur tinha que ter diminuído um pouco. Ele vem atropelando, né? Bateu no jogador, foi pênalti indiscutível agora. Concordo com o que você disse. O Arthur é um cara experiente, né, meu? Já sabe, corre junto com o cara, tenta dificultar ali a batida. Dava tempo, ainda tinha um enfrentamento com o Kaique França, tá bem no jogo. Então acho que se precipitou o Arthur, jogador com a experiência dele não pode cometer esse erro.
Placar de 1-0, o time do Londrina vai vencendo a partida, tá valendo a lei do ex. João Paulo, que já jogou na Ponte Preta, hoje joga no Londrina, completando 150 jogos, tá jogando com a camisa número 150. Aproveite o fechamento de ano fiscal Nissan Darugi, as melhores taxas com as melhores condições do mercado para você. Acesse nissandarugi.com.br. Nissan Darugi, o melhor caminho entre você e o futuro. E vem Clinton, meteu a bola cruzada na entrada da área, vai saindo. Leonaldo evita a saída para evitar o escanteio, não conseguiu. Escanteio lá pela esquerda. Escanteio para o Londrina bater o Vladimir Catarino. Todo o esforço possível e imaginável ali do Leonaldo para tentar impedir a saída de bola pela linha de fundo, não conseguiu. Escanteio para a equipe do Londrina cobrar bem na batida o Diego Jardel. Diego Jardel autorizado, pé canhoto, levantou na área. Toque de cabeça, vai embora. Pra fora pela linha de fundo. Subiu tocando de cabeça, meteu camisa 4, Gabriel, a testa na bola, ela subiu, saiu. Tiro de meta pra Macaca bater. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Presente nos melhores supermercados e atacados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Acesse aromadeservas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 25 segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B. Estádio do Café, Londrina 1, Ponte Preta 0. Neoquímica Arena empata o Corinthians, Roger Guedes de pênalti, finalzinho do tempo, em Corinthians 1, São Paulo 1, agora estamos no intervalo, Batista. Bandeirantes AM 1170 e FM 85.7 para a região de Campinas. Para Ribeirão Preto, FM 85.3. Estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, dá um like aí para nós. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. E aí, CH, também falando dessa pichotada aí do Arthur, ele errou o passe no sistema intermediário na defesa e aí, não satisfeito com isso, voltou e cometeu o pênalti. Tem muito crédito, né, CH, o Arthur, mas ele realmente, nesse lance aqui, foi impressionante. Ele deu uma bobeada impressionante. Ele foi infantil, hein, CH? É impreciso, desatento, desconcentrado, né, Batista? Eu concordo com tudo que vocês falaram aí. Um jogador com a experiência que ele tem não pode cometer a infantilidade que cometeu. Principalmente na circunstância que o jogo está, né? Tá aí um jogador a menos, a Ponte não joga bem, não voltou bem para o segundo tempo, o Londrina cresceu de produção, aí você dá de presente um lance desse num jogo tão difícil, um cara que tem o crédito, mas tem a experiência que ele tem, não pode cometer esse tipo de erro. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Placar de 1-0, o time do Londrina não tinha competência, especialmente no segundo tempo, de fazer o gol, né, com bola rolando. Agora, no pênalti, aí é duro, hein? Porque o João Paulo, cobrador, tecnicamente um grande jogador, né? Muita qualidade. E claro, evidente que ficou muito mais fácil para o time do Londrina. Mudou. Vai. Tá mudando o Londrina, duas alterações, Batista. A primeira, tá saindo o 10, Diego Jardel, para a entrada do 19, Igor Leite. Igor Leite no lugar do Diego Jardel. Sai também o Caio Mancha com a 9 e entra o Matheus Lucas, 23.
23, Matheus Lucas no lugar do Caio Mancha e também 19, Igor Leite no lugar do Diego Jardel. Portanto, as alterações aí no time do Londrina que vai vencendo o jogo. Placar de 1-0. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Olha a ponte, cruzamento na área. Chega lá atrás, tira, afasta a defesa do Londrina. A bola voltou, dominou pela esquerda Ramon Carvalho e atrasou, né? Recuou a bola para o Lucas Frigeri. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente, suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. Levemente temperado naturalmente e super fácil de preparar. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, Sorocaba. E vem o time do Londrina. Dominou, Matheus Lucas, pé direito, cruzou na área. O toque de cabeça vai embora. Pra fora. Matheus Lucas perdeu um gol inacreditável. Ele estava dentro da pequena área. Livre, sem marcação. Cruzamento e aí ele foi tocar de cabeça, pegou por cima da cabeça e mandou pra fora. Inacreditável! Não dá pra entender como é que ele perdeu esse jogo em Vladimir, esse gol em Vladimir. Batista, se ele fica parado e deixa a bola bater nele, a bola bate nele e entra, né? Ele quis se antecipar e cabecear, tirou do goleiro, tirou do gol. Incrível gol perdido aí pelo Matheus Lucas, seria o segundo gol do Londrina. A ponte se livra, hein? É, jogou de zagueiro, né? O Batista. Se fosse o zagueiro, tudo bem, mas ele é atacante. Perde gol feito o time do Londrina e segue vencendo o jogo no Estádio do Café. Salomão, ele bate, ele perde a esquerda e verte da esquerda para a direita. Vem lá atrás para afastar a bola para a linha lateral. Tira Arthur, que cometeu o pênalti e arremesso pela direita para o Londrina. O Esco, 10 anos construindo com você, sempre com o melhor custo-benefício no mercado. Vem para o Esco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil. E o Edson Vieira, técnico interino do Londrina, fez ótimos trabalhos nas equipes da região de Campinas, né? Treinou o São Bento, fez um ótimo trabalho no time do São Bento. E ele que é de Londrina. E vem embora, Guipira. Ele partiu na velocidade. Chega Gabriel. Afasta, tira. Vai para a linha lateral, é arremesso. E o próprio Guipira cobra, toca o jogo lá pela esquerda para Mailton. Domina, tenta a passagem. Mailton que é lateral direito, mas está na esquerda. Para Arthur. Arthur para Guipira. Ele arruma na perna direita para fazer o passe. Recuando para Arthur, dali para Mailton. Mailton dominou, pé direito, uma bomba. Vai embora. Para fora pela linha de fundo. Contra o Botafogo, ele fez um gol assim, Vladimir. É, e o pessoal do Londrina ficou parado pedindo falta, que não aconteceu. O Mailton arriscou de longe, hein? Pegou bem na bola, mas ela acabou saindo à direita ali do Lucas Frigeri. Olha o público, Batista, público pagante, 752 torcedores, 752. Público não pagante, 110. Total de 862 torcedores, 862. Para uma renda de R$16.060. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 32, quase 33, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Estádio do Café Norte, no estado do Paraná. Londrina vencendo. Londrina 1, Ponte Preta 0, Edu. Olha, o Vitória, líder da Série B, joga às 18 no Barradão contra o Atlético Goianiense. Brasileirão, intervalo, Corinthians 0, São Paulo, Corinthians 1, São Paulo também 1. E lá em São Januário começa o segundo tempo de Vasco 0, Santos 1. Bandeirantes!
Bandeirantes AM 1170 FM 85.7 para a região de Campinas. Para Ribeirão Preto, alô Ribeirão Preto, FM 85.3. Sai lá atrás, Matheus Silva, entrada na área, domina, soltando pela direita. Luiz Felipe bate, empurra, toca lá na frente, a bola para a linha lateral. Não conseguiu dominar. A bola foi para a linha lateral, Samuel Andrade estava na bola. O arremesso é para o Luiz Felipe cobrar. Ele cobra, tocando para Ramon Carvalho. Tentou dominar do campo de defesa. Perdeu, tentou a recuperação, Matheus Silva. O árbitro marcou falta. A falta é para Ponte, em Vladimir. E levou a pior ali o Matheus Lucas, né? Ele cometeu a falta e acabou levando a pior. Ficou sentindo ali o atacante da equipe do Londrina, mas o árbitro marcou a falta para Ponte Preta cobrar, Batista. Rocha Autopeças há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. E vem o time da Macaca Guipira. Domina lá pela esquerda, 34, quase 35. Ele recua. Chamou o Arthur. Pé canhoto, cruzou na área. Passa por todo mundo. Vai lá do outro lado. Tentou dominar Guipira. Vem lá atrás para afastar o time do Londrina. Salomão, o árbitro parou. Marcou falta para o Tubarão. Aproveite o fechamento de ano fiscal Nissan Daruge. As melhores taxas com as melhores condições de mercado para você. Acesse nissandaruge.com.br. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. Placar de 1-0, o time do Londrina vai vencendo a partida. Um empate seria muito bom, né? Mas é aquilo. Tem sempre que ver o que é que o jogo vai falar. Há 30 segundos, Filipinho foi expulso. A Ponte ficou com 10. Um carrinho por trás, ele já tinha cartão amarelo. E aí tomou o vermelho, a Ponte com 10. E um erro absurdo de passe do Arthur. E aí depois ele o pênalti. E vem Matheus Lucas na área, pé direito, bateu, é gol! Gol do Londrina! 36, etapa final. Matheus Lucas dominou na entrada da área em cima do Matheus Silva com o lado interno do pé direito. Deu uma chapa, chute forte, foi na bola Kaique França, mas não conseguiu pegar. Segundo gol do Londrina, Matheus Lucas marca, camisa número 23, Londrina 2, Ponte Preta 0, e o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. Se há pouco ele perdeu aquele gol quase que debaixo do travessão, agora teve qualidade no arremate. O passe foi feito pelo João Paulo, passou pelo Mocelin, que depois ajeitou ali para a chegada do Matheus Lucas, que tocou forte na saída do goleiro Kaique França. Nada pôde fazer o goleiro Ponte Pretano. O Londrina amplia o placar pelo placar de 2-0 e a Ponte faz a última mudança. A saída do Leonaldi para a entrada do Paulo Baia. 2-0 Londrina, Batista. Carlos Henrique, o bate pesado, o placar é justo em CH. Sim, é correto para quem jogou mais futebol, para quem foi mais equilibradamente controlado, para quem jogou com a cabeça, e a Ponte, no lance do Filipinho, perdeu a cabeça, entre outras coisas. Por exemplo, o comportamento de alguns, que foi até positivo no primeiro tempo, na segunda etapa não aconteceu o mesmo. Comportamento defensivo principalmente. O time que defendeu bem no primeiro tempo, não defendeu bem no segundo tempo. Tanto é verdade que teve erro do Arthur, agora também desconcentração na marcação, do jeito de entrar na bola. Então não dá para discutir. O resultado é correto, 2-0 para o Londrina. Aroma das Ervas, linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas.
Experimente e saboreie o nosso chimichurri. E encontre nos supermercados e hortifrutis. Acesse aromadazervas.com.br. 38, time da Macaca vai perdendo. Placar de 2-0. Primeiro tempo 0-0. No segundo tempo, o time do Londrina fez 2 gols. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas, com tela e cobertas. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Gleger Zorzin, 39 minutos. O que o Felipe Moreira tentou fazer, colocando o Mailton ali numa dobrada do lado esquerdo, segunda linha, com o Arthur, hein, Gleger? Evolução. Oi. Alô? Oi. Alô, quem fala? Oi, alô, tudo bem? Ô Batista, então o Mailton ele tentou uma dobrada ali para ter uma evolução de ataque, né? Ele já tinha feito isso, o Mailton é um jogador que tem um bom remate fora da área. Agora, não dá, né? Com 30 segundos do segundo tempo. Olha a ponte aí. Mailton para Arthur, pé canhoto, cruzou na área, subiu lá atrás, afasta Patrick. Esse Patrick jogou uma barbaridade. Lançamento lá pela esquerda, chega, tira Léo Moraes e arremesso, complete o raciocínio, Gleger. Então aí você faz um planejamento, volta para o segundo tempo para tentar ali uma evolução. A Ponte que terminou o primeiro tempo bem no jogo, melhor inclusive do que o Londrina. Aí com 30 segundos, você tem um jogador expulso, aí é difícil, né? Difícil de organizar, não dá para botar a culpa no Felipe de forma alguma. Depois, 0-0, ele reposicionou o time. Aí vem o Arthur numa bobagem, num erro de passe. E depois num erro também na recomposição ali para fazer o pênalti. Então não dá. E o Londrina tá na dele, né? Um jogador a mais, evoluindo. Não é um time tecnicamente muito limitado. Mas vai no impulso, né? Vai num jogador a mais. Jogar a Série B é sempre muito complicado. Quando você tem igualdade numérica, já é duro. Agora, quando você perde um jogador, aí fica pior ainda. Então, assim, eu acho que o Felipe tentou uma coisa que poderia ter dado certo, mas a expulsão do Felipinho, sem dúvida nenhuma, prejudicou muito. Prejudicou a Ponte no jogo e prejudicou toda a estratégia do Felipe. E vem o time do Londrina, partiu pé direito, cruzamento na área, pé canhoto, bateu pra fora. Cruzamento na área, Clinton perdeu, gol feito. Ele deu uma chapa, tirando no Kaique. Tem impressão de que ele não olhou direito onde estava o gol, hein, Vladimir? Ele estava marcado, pressionado pelo Luiz Felipe, mas estava cara a cara com o Kaique França, né? Tem que treinar mais finalização esse time do Londrina também. Londrina fez 2 mudanças, Batista, as últimas no jogo. Saiu o Léo Moraes 2, entrou o Ezequiel 18. Ezequiel 18 no lugar do Léo Moraes. E saiu o João Paulo para a entrada do Vitão. O Vitão entrou com a 16 no lugar do João Paulo. Domina o time da Macaca, avança para o campo de ataque lá pela direita, mas já perde a bola. Tentou a descida, Paulo Baia, foi absorvido, tragado pela marcação do Londrina. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantém as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Domina o time do Londrina, vence o jogo, placar de 2-0, 42, bola aberta pela direita, passe errado, é arremesso lateral pela esquerda para a Macaca. Chicken Supreme, feito 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Preparo prático e rápido para o seu dia a dia. É Seara, tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado, lojas em Campinas, nos Amarais, Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e mega loja em Sorocaba. Placar de 2-0 para o time do Londrina. A Ponte congela nos 5 pontos e tem o derby pela frente. Hoje poupou o Gé. Estava pendurado.
Cássio Gabriel também. Cássio Gabriel foi substituído, portanto, a Ponte vai inteira pro derby. Domina tentando a passagem, Guipira lá pela ponta canhota. Levou para a linha de fundo, explorou o setor e ganhou o escanteio. Escanteio para Macaca bater Vladimir Catarino. Talvez não tenha muita inspiração, mas pelo menos vai para cima ali o Guipira, né? Tentou a jogada individual, linha de fundo, escanteio, Mailton vai na batida. Mailton vem na batida. Escanteio, bola no quarto de círculo, zagueirada da Macaca na área. Levantamento, Matheus Silva de cabeça. Pra fora, linha de fundo, tiro de meta pro Londrina bater. Subiu bem, subiu sozinho ali o Matheus Silva, mas o cabeceio não foi lá aquelas coisas, não tirou do goleiro, mas tirou muito do gol também, apenas tiro de meta Tubarão. E já aconteceu com você, Vladimir, que você executou e aí você pensou, falando, nossa, mas não foi lá aquelas coisas não, hein? Já, Batista, pior que já, viu, rapaz? Aí você fica aquele pensamento, onde foi que eu errei? Mas da outra vez eu caprichei e fiz direitinho. E vem o time da Macaca no campo de defesa, Ramon Carvalho. A bola atrás, vem Fábio Sanches, domina. Voltando para Ramon Carvalho. Placar de 2-0, o time da Macaca sofre falta. Mais 6. 6 minutos, né? 51 minutos, vamos nesse segundo tempo, Batista. 6 minutos no additional time. Dá tempo de empatar, hein? Domina e vem o time da Ponte. Lançamento no campo de ataque, mas não desse jeito aí, né? Mailton não conseguiu dominar. O Esco, a marca do profissional brasileiro. Com mais de 150 produtos em linha e mais de 600 autorizadas de norte a sul do país. Bola com Londrina, Salomão. Domina, vem pela meia esquerda, rola rasteirinho, tocando pro Clinton, voltou para Salomão, que passou na jogada de 1-2, chega para tirar, Ramon Carvalho, escanteio. Escanteio pro Tubarão bater. Pra cima do Salomão, chegou ali o Ramon Carvalho, bola pela linha de fundo, escanteio para a equipe do Londrina. Finalzinho de jogo, Batista. Finalzinho de jogo, placar de 2-0. Paulinho Mocelin jogou uma enormidade, hein? Paulinho Mocelin vem pra bola, pra batida. Escanteio, pé direito, primeiro pau. Subiu lá atrás pra afastar. Tirando e afastando o Arthur. A bola volta reboteada. Sobra com o time do Londrina. O passe do segundo gol do Londrina foi do Paulinho Mocelin. Fez o passe, achou Matheus Lucas, que meteu a bola na rede e fez o segundo. Paulinho Mocelin, número 100 nas costas, 100 jogos com a camisa do Londrina. Olha a recuada, vem lá pela direita, domina Gabriel, tocando a bola de pé da direita, rolando para Patrick, Patrick pela esquerda, Mocelin colocou na área para Clinton, Matheus Silva, preciso, tira, escanteio, novo escanteio pro Londrina bater. O Matheus Silva não deu espaço ali pro Clinton, né? Tava tentando a jogada, o atacante do Londrina, o zagueiro da Ponte fez o corte, linha de fundo, de novo o Mocelin vai levantar a bola na área. Mocelin vem pra bola para fazer o erguimento na área, meteu o pé direito, cruzou, saiu mal, Kaique França, a bola voltou, pé direito, bateu mal. Patrick enfiou o pé direito longe pra fora, tiro de meta para a Macaca bater. Saiu esquisito ali o Kaique França, né, Batista? Meio que no meio do caminho resolveu voltar e já não dava mais tempo. A conclusão foi do Patrick, que é zagueiro, né? Bateu pra fora, linha de fundo, tiro de meta. Rocha Autopeças, há mais de 30 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Gleger Zorzin, 2-0 Londrina, o placar é justo em Gleger. Na minha opinião, justíssimo. Justo, pelo segundo tempo que fez o Londrina, né? Evoluindo o jogo. E vem o Londrina, dominou, Matheus Lucas vai fazer, bateu, é gol! Gol do Londrina! Lançamento para Matheus Lucas,
Ele dominou, caminhou, encontrou muita facilidade, penetrou como faca na manteiga na defesa da Macaca e fuzilou, bateu firme, mandou a bola no fundo do gol da Macaca. É o terceiro do Londrina. Londrina 3, Ponte Preta 0. E o detalhe do gol é seu Vladimir Catarino. Um belo lançamento dado pelo Vitão, né? Quase que do seu campo defensivo ele achou lá na frente o Matheus Lucas, que aí cara a cara com o goleiro Kaique França. Até tinha a opção do Clinton, mas a melhor opção era realmente o chute. Tava livre para ele bater. Bateu forte, sem chances de defesa pro goleiro da Macaca. Terceiro gol do Londrina, em 3 Londrina, 0 Ponte. A Ponte iguala a pior derrota no campeonato, que foi lá na estreia contra o Vitória, mais uma vez, 3-0 pro time da casa. Vai lá, Gleger, completando o raciocínio, mas agora com um gol a mais, hein, Gleger? Placar justo. Merece o resultado do Londrina. Ele fez 3 e perdeu 2 gols inacreditáveis embaixo do gol. A Ponte realmente, a hora que ela toma o gol de pênalti, ela tinha uma certa organização. Depois que perdeu o Felipinho, o Felipe tentou organizar ali, ajustou as linhas e tal, mas aí vem aquele lance do pênalti. Aí a Ponte tem que sair, aí começa a dar espaço, né? Começa a querer empatar o jogo, aí fica aberta as linhas, você não consegue aproximá-las, né? Justamente por isso. O Londrina foi muito eficiente, Batista. Chegou poucas vezes, mas todas as vezes que foi, definiu. Então, merecido o resultado 3-0 Londrina. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. Olha. E o jogo aberto com Edu Pinheiro, incomparável. Aqui obrigado. Na Bandeirantes é super legal. Mas às vezes o resultado também tem que ajudar. E tem oferecimento? De Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. E Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Apita o árbitro Denis da Silva Ribeiro Serafim. Termina. A Ponte é goleada pela segunda vez. Na estreia 3-0 contra o Vitória com o Hélio dos Anjos. E hoje 3 para o Londrina, 0 para Macaca. Próxima partida, derby. Domingo, dia 21, 18 horas. A Ponte Preta, portanto, vai ter que buscar a reabilitação em casa, porque hoje sai derrotada no Estádio do Café. Vamos ao encerramento da jornada esportiva e depois, jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Vem construir com a Uesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br.
Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Vamos lá, 3-0, perde a Ponte. Oi, Vladimir e Catarina. A Macaca termina na zona de rebaixamento, 17ª com 5 pontos. É, resultado péssimo, né, Edu? Péssimo pra Ponte, principalmente em se tratando de uma semana de um derby, um clássico. Ou seja, vai vir uma pressão muito grande por parte da Ponte, que na partida contra o Guarani não terá o Felipinho, que recebeu cartão vermelho, vai cumprir suspensão automática. O técnico Felipe Moreira vai aguardar aí a definição do departamento médico para saber sobre a liberação do Pablo Diego, também do Eliel, os jogadores que podem voltar, dependendo do trabalho realizado durante a semana. O Gé foi poupado, deverá ter condições para jogar no próximo domingo, mas é uma derrota que traz também o aspecto moral, acaba trazendo uma pressão maior para a Ponte Preta. O time virá batido para esta partida contra o Guarani, já que o Guarani venceu ontem, a Ponte perde hoje e se preocupa com a parte de baixo da tabela. Foi a segunda pior derrota da Ponte no campeonato, iguala o resultado da estreia, quando perdeu fora de casa para o Vitória por 3-0, Edu. Legal, você vem já, viu, Catarina? Já eu trago o craque, se é que conseguiremos achar um. Olha, público 862, 862, renda 16.060. Olha, é o seguinte, a 30 segundos do segundo tempo, o Felipinho é expulso, deu um carrinho, já tinha amarelo. Depois o Arthur faz um pênalti, a 19. Aí o João Paulo Silva bate 1-0, depois a 36, 2-0 com o Matheus Lucas e a 48, 3-0 o Matheus Lucas também. A Ponte que entrou com 5 no meio de campo. E o detalhe, senhor, comentando agora primeiro o CH, depois Orzinho, 4 minutos no máximo para cada um. A Ponte tomou o primeiro gol, o Felipe Moreira, ele tira o Matheus Jesus para colocar Ramon Carvalho volante, mais um volante. Já não tinha o Elvis. Com 3 volantes e apenas Guipira na frente, porque Dudu já tinha saído, aí a Ponte toma o segundo gol, aí que ele abre mão de um dos volantes, Leonaldi, para a entrada do Paulo Baia, a 37 minutos do segundo tempo, que veio do Primavera para armar. Essas e outras, vamos lá, comentando o seu CH. Londrina 3, Ponte 0. Tem coisas que não dá para controlar. E o que não dá para controlar? Erros individuais e comportamentos que não são adequados dentro do campo. Isso o treinador não consegue controlar. Ele convive com, treina o jogador todos os dias e até outro dia a gente, por exemplo, eu estou falando porque a partir da expulsão do Felipinho o jogo mudou. Primeiro tempo a Ponte conseguiu marcar, dá para discutir estratégia levada para Londrina, dá para discutir mesmo. Dá para discutir porque eu estou muito à vontade, porque falei antes do jogo começar que eu não teria poupado o Gé. O jogo de hoje precisava de um centroavante de referência. O que ele tentou fazer com o Elvis não funcionou. Mas voltemos à expulsão do Felipinho. Você vai para o vestiário jogando melhor que o adversário fora de casa. Pelo menos foi o jogo que eu enxerguei. Com menos de 1 minuto, você tem o seu segundo volante, o cara que está ajudando a levar, teoricamente, essa bola para frente, expulso de campo de maneira infantil demais. O Felipinho é um garoto.
vai cometer erro, tem qualidade técnica, mas cometeu um erro que, para mim, comprometeu o resultado. Depois da expulsão do Felipinho, a Ponte se perdeu. E para aumentar o desastre, o gol segundo do Londrina acabou saindo num erro também de passe. Depois da expulsão, o time se desarrumou de uma maneira e o treinador se perdeu nas mexidas. Ele tentou, não tinha muitas opções, é verdade, poderia tentar uma coisa ou outra, poderia ser diferente, mas não dá para saber. Agora, ele não tinha atacante confiável no banco, ele levou para Londrina um time cheio de volantes, tinha alguns meias e poucos atacantes. E o time precisava, desde o primeiro tempo, de jogadores na frente. O Cássio Gabriel e o Elvis, eles não conseguiram desenvolver aquilo que o treinador gostaria que ele levou um plano de jogo, mas esses dois não executaram. E para piorar, o Matheus Jesus fez uma partida de regular para ruim. Também não rendeu. Ele que às vezes chega de surpresa na frente. O jogo, ele foi tecnicamente sofrível até o momento da expulsão do Felipinho. Depois só deu Londrina, porque a Ponte teve que refazer com o segundo tempo em andamento o seu plano de jogo. Tinha uma combinação no vestiário no intervalo, com o jogador expulso tudo se desarrumou. Ficou tudo resumido em 2 linhas de 4, com o Elvis na frente morto, porque está voltando de contusão. Ele que quando tem ritmo de jogo já fisicamente não suporta. E o que o treinador fez nas 2 primeiras mexidas? Tentou colocar gás novo, não funcionou. Porque o segundo gol do Londrina também foi um presente que a Ponte acabou doando, efetivamente, para o time do Londrina. Foram lances de erro, de desatenção. A Ponte não enfrentou um grande time. Ela poderia, até pelas chances que criou no primeiro tempo, ter mais sorte na partida, mas infelizmente, depois da expulsão do Felipinho, o jogo mudou. E eu não vou colocar na conta do treinador, eu faria diferente. O que ele levou para Londrina, eu faria diferente. Eu teria levado o Gé no jogo, sim. Porque não dá para jogar com os jogadores que ele colocou na frente para fazer e realizar aquilo que ele pretendeu fazer. O Elvis não dá para jogar de costa, o Cássio Gabriel também, o Dudu Ratam, não funcionou. E eu sabia que não ia funcionar. Tanto é que ele tentou mexer e depois não conseguiu consertar. Infelizmente foi 3-0 e o Gleger colocou, e eu quero dizer que eu concordo, foi 3 e poderia ter sido 5. Depois da expulsão do Felipinho, o time se desarrumou e não dá para discutir em absolutamente nada a vitória do Londrina. Primeiro tempo a Ponte jogou um pouquinho de futebol, segundo tempo só deu Londrina graças à besteira que fez o jovem, talentoso Felipinho, que hoje pisou na bola, Edu. Olha, a Ponte então é 17ª, zona de rebaixamento com 5 pontos. O Guarani é terceiro com 12, só perde a terceira se o Atlético Goianiense ganhar no Barradão do Vitória. Aí de 11 o Atlético vai para 14. O Guarani terminaria em quarto. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantém as caixas d'água sempre limpas, protegidas e com tela e cobertas. Garrafas viradas para baixo, vasos e pneus secos, areia nos pratos e vasos e calhas sempre limpas. E agora Zorzinho, Gleger Zorzinho comentando Londrina 3, Ponte 0. O resultado foi ok. Venceu o time que mais criou, que teve mais oportunidades. E assim, o ponto primordial da partida foi a expulsão do Felipinho. Não deu nem para nós analisarmos aqui como a Ponte tinha voltado para o segundo tempo, quando o Felipe Moreira faz uma substituição, tentando ser um pouco mais agressivo ali, colocando uma dobrada. E nós vimos que o Mailton, mesmo com um a menos ali, ele tem um bom arremate de fora da área. Ele chega naquele jogo contra o Botafogo, inclusive. Agora eu me lembrei, ele fez isso naquele jogo contra o Botafogo, né, que o Mailton, inclusive, fez um dos gols. Então, assim, deu certo naquela partida. Ele falou, tá pedindo um jogador como o Mailton. E aí você faz a substituição, com 30 segundos, você perde um atleta, você perde um jogador, aí fica difícil. Aí não tem estratégia, não tem plano tático, não tem esquema que aguente. Não tem como. Limitado o time do Londrina. A Ponte, na hora em que estava com igualdade numérica, foi melhor. Criou
chegou, teve chances, né? Mas aí faltou eficiência dos homens de ataque. Não sei, a gente questiona, eu também assim, eu não gosto, não faço isso de poupar jogador por segundo cartão, mas o Gé tá sentindo um incômodo muscular, aí tudo bem. Agora, por cartão, eu não poupo o jogador, não. Eu não tenho esse pensamento comigo. Acho que todos os jogos valem muito, valem 3 pontos. E esse jogo do Londrina vale tanto quanto o derby. Mas assim, é questão de critério, né? É questão de o treinador sabe o que está fazendo. O treinador é ele que treina o time. A alternativa de tentar usar o Matheus Jesus um pouco mais à frente hoje não deu resultado, porque encontrou um time, e essa é a cara do Vieira, né? De muita marcação, fechamento de linha, time agrupado. Ele sempre fez. O Edson Vieira, ele trabalhou em diversos clubes aqui do interior e sempre assim. Inclusive com muito êxito, né? Ele dá muito resultado aí em Série A2, Série A3, justamente por isso. Os times marcam muito forte. E ele cobra muito isso do time. Então a Ponte parou na marcação do Londrina, no primeiro tempo principalmente, a hora que tentou evoluir. E depois, Edu, aí você, com um jogador a menos, jogo 0-0. Aí você faz uma bobagem que fez o Arthur, toma um gol de pênalti. Aí você tem que sair para tentar empatar. E aí dá espaço para o time adversário. E aí o Londrina deitou e rolou, né? Ali não teve jeito. Poderia ter sido 5 que estaria ok. Porque os 2 gols que perdeu o Londrina foi impressionante embaixo do gol. Um de cabeça e um outro uma chapada de perna esquerda que o atacante acabou errando. Então, Edu, eu não vou colocar na conta do treinador, né? Porque a gente sabe da dificuldade que é jogar numa igualdade numérica e com um jogador a menos é pior ainda. Mas claro, ele tem a sua responsabilidade. Tem a sua responsabilidade de escalação, de opção, de alternativas, e hoje não deu certo e venceu quem foi melhor no jogo, Edu. Olha, é o seguinte, Brasileirão, então, seguiu o tempo de Corinthians e São Paulo 1-1, Grêmio e Fortaleza lá em Porto Alegre 0-0, São Januário, segundo tempo, Vasco 0, Santos 1, 18h30, Clássico em Minas, América e Cruzeiro, 18h30, Clássico em Curitiba, Atlético e Curitiba, 18h30, o Goiás recebe o líder Botafogo do Rio. E na Série B, 18 horas, daqui a pouquinho tem ABC e Botafogo de Ribeirão e Natal, Barradão, Vitória e Atlético Goianiense, também 18 horas. Olha, 20h30, Ituano e Esporte. E aqui, Londrina 3, Ponte 0. Gente, é o seguinte, o próximo quadro é o craque do jogo. O craque Uesco vai receber uma furadeira elétrica sensacional. Uesco WS2382K2. 18 volts, eu vou falar já das especificações técnicas dessa furadeira Uesco. O Uesco é W-E-S-C-O. Uesco. E nesse horário, quer ver, 17h40 então. Daqui a uma semana, nesse horário majestoso, já deve estar entrando em campo Ponte Guarani. Mais um derby 205. E é desse jeitão que vai ser o derby. Guarani, por enquanto, em terceiro, Ponte 17ª, Macaca por baixo, em crise, torcida revoltada, o WhatsApp aqui bombando contra a diretoria, comissão técnica. Nossa, eu dei uma olhada assim, quando perde, a gente respeita tudo, a gente, claro, opinião, sobrou bronca até pra nós aqui, viu? Tá bom? Vai pensando aí, Batistão, Catarino, CH e também Zorzinho. O craque do jogo, mas a ferramenta e a furadeira Uesco é sensacional. Agora 17h40. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito, escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br.
Supermercado Taquaral, único como você. 62 anos servindo qualidade com preço baixo. Cerveja Amstel 350ml, 2,99. E tem ofertas para cliente Taquaral Mais. Picanha Nosso Bife, peça vácuo, 68,95 kg. Manteiga da vaca, 200 gramas, 9,90. Ofertas válidas até dia 17 de maio. Facilite sua vida. Compre online em supermercadotaquaral.com.br. Confira e aproveite. Beba com moderação. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Na Bandeirantes, o craque do jogo. Oferecimento. Vem construir com a Oesco, a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil, com mais de 600 autorizadas. Craque Oesco. Olha, sensacional a furadeira elétrica da Oesco. Craque, o craque de Londrina 3, Ponte 0, Filipinho expulso com 30 segundos do segundo tempo. E depois vieram os gols. Inclusive Arthur fazendo pênalti no primeiro. Atenção, comandante, hein? Começa com você, hein? Alô, comandante. Sim, Edu, pode falar. Não, fala que eu te escuto. Acho que já deu pra pensar, né? Como é que fica aqui o craque do jogo. E aí, Batistão? Alô, Edu. Pode falar, estou te ouvindo. Muito bem. Tá saindo ou não? Sim. É que eu tava, né, falando com você, para você já pensou direitinho, deu tempo de pensar. O craque Batistão. Edu, a Ponte jogou muito mal, né? Fez uma péssima partida, mas nós temos aqui uma responsabilidade. E até com respeito ao nosso grande patrocinador, nós temos que votar em algum jogador que vai receber essa belíssima ferramenta. Aliás, ele recebe, o Thiago Toledo tira a foto, e depois nós mandamos essa foto para a empresa patrocinadora. Então, por exclusão e não por convicção, meu voto vai para o Luiz Felipe, número 14 da Macaca. Para mim, ele merece, por exclusão, receber, é o craque Uesco dessa partida, Edu. Olha, para você, um grande abraço, bom descanso, um abraço carinhoso, a dona Helena Márcia Tinte Batista, tá bom, Batistão? Sim, é a minha amada, minha querida, mãe de Carlos Henrique Batista e Poliana Batista Tomás. Grande mãe, tive hoje a oportunidade de almoçar, né, com a Márcia e dar um abraço nela pelo Dia das Mães. Não tenho mais a minha mãe, já contei a história, mas tenho na família duas mães espetaculares. Uma minha esposa, a Márcia, e outra a minha filha, Poliana Batista Tomás, que é a mãe do Felipe, meu neto. Felipinho tá com quanto tempo? Tá com quantos anos? Vai fazer 9 anos. Em junho, né? Em junho ele faz 9 anos. Como o tempo passa. Que é isso, Batistão? Que maravilha. Ô, Edu, Batista, vai com Deus. Foi um prazer inenarrável estar contigo nesta grande jornada. Um abraço, Edu. Vai com Deus, grande amigo Batista. Vamos lá, então, 3-0 Londrina, Luiz Felipe ao voto do Batista. Oi, CH, queremos ouvi-lo. Por exclusão, Luiz Felipe, conceito regular. Regular. O Catarina, a fita, Giba, Catarina, atenção, pode abrir o microfone do Catarina aí. Vamos lá, Vladimir Catarina, o craque. O Vladimir tá pensando, porque não é fácil, não. Edu, olha, hoje por absoluta exclusão, hein? Foi difícil chegar a um nome, mas eu vou votar no Luiz Felipe. Para mim, um dos menos piores aí da Ponte Preta no jogo de hoje.
Meu voto vai pro Luiz Felipe. Eduzão. Um grande abraço, vai com Deus, grande Catarino, belo trabalho. Gleger Zorzinho, o craque Uesco. Ficou fácil pra mim, Edu. Quando o jogo for assim ruim, você deixa eu por último mesmo. Luiz Felipe, por exclusão. Quebrei seu galho, hein, Zorzinho? Olha, o Luiz Felipe, ele... A gente vai falar dele aqui, né? Das atribuições dele. Ele perdeu um gol, cara. Perdeu um gol. O gol que ele perdeu foi a 7 do segundo tempo. A Ponte já estava com 10 e estava 0-0. Foi um cruzamento do Arthur, lateral para lateral. E aí sobrou para ele, tentou de sem pulo ali, ou a bola pingando, sei bem assim, quis pegar de primeira, né? Chutou para fora. Mas vamos lá então. Então Luiz Felipe vai receber aí a belíssima ferramenta Uesco, e o Thiago Toledo, da assessoria de empresa da Ponte, vai bater a foto aí recebendo, tá bom? A Uesco é reconhecida como a marca dos profissionais pela sua linha completa de produtos, pensada justamente para as mais diversas situações e aplicações. E, o melhor de tudo, há sempre novidades interessantíssimas para você, como a chave de impacto WS2382K2, 18 volts, com 300 Nm de torque. Ela vem equipada com motor Brasrilés, velocidade variável e reversível, carcaça de engrenagem alumínio, indicador LED de carga da bateria e luz LED AH. E tem mais. O motor Brasrilés conta com 10 anos de garantia. Viu só que incrível? Acesse uescoferramentas.com.br para mais informações técnicas e aproveite tudo o que a marca de ferramentas elétricas que mais cresce no Brasil pode proporcionar aos seus projetos. Uesco, 10 anos construindo com você. Uesco é com W-E-S-C-O. Craque Uesco é por exclusão o Luiz Felipe, Londrina 3.0. Olha, já tem o quê? Tem a defesa e a sorte do jogo. Tem o gabarito, o conceito, jogador por jogador, com CH e com o Zorzinho. Não sei se o Felipe Moreira vai mandar algum áudio. Vamos aguardar. Deixa eu ver aqui no Brasileirão, rapidamente aqui, meu caro Giba. Continua, finalzinho, Corinthians São Paulo 1-1. Finalzinho, Grêmio Fortaleza 0-0. Finalzinho mesmo em São Januário, Vasco 0, Santos 1. Tá bom? Agora, 17h49. Em futebol na Bam Bam Bam. E campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas. Garrafas viradas para baixo, vasos e pneus secos, areia nos pratos de vasos e calhas sempre limpas. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral, aqui você é especial, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. É hora de acreditar na mudança. A Nissan Daruge acredita em você. Se prepare para aproveitar uma oferta eletrizante. Nissan Leaf, o japonês 100% elétrico com o melhor custo-benefício do Brasil. À vista, a partir de R$ 235.807.
grátis. E ainda, as melhores taxas com as melhores condições do mercado. Chame no WhatsApp 19 3756 1820. Nissan Daruge, o melhor caminho entre você e o futuro. No trânsito, escolha a vida. Alô Ponte Pretano, o novo TC10 está vindo aí. Serão experiências exclusivas no dia a dia da Macaca. Conhecer o elenco, vídeo personalizado de aniversário, andar de gorilão. São inúmeras vantagens e descontos em vários estabelecimentos. E ingresso garantido para todos os jogos da Macaca no Majestoso. Curta os conteúdos nas redes sociais e vídeos da Ponte TV no YouTube. Vista o nosso orgulho em preto e branco e vamos juntos fazer uma Macaca ainda mais forte em 2023. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Vamos lá, a defesa do jogo, atenção, atenção, defesa do jogo. Giba, vamos lá, lance 1, 13 minutos, o Leonaldi, o primeiro chute da Ponte a gol, 13, primeiro tempo. Oi, Batistão. Luiz Felipe vem pra erguer essa bola na área, não, preferiu toque rasteirinho, Cássio Gabriel cruzou pra trás. Luiz Felipe vem pra erguer essa bola na área, não, preferiu toque rasteirinho, Cássio Gabriel cruzou pra trás, Leonaldo pé direito, uma bomba, espalma, Lucas Frigeri, pancada de perna direita de Leonaldo dentro da área. Lucas Frigeri nela. Escanteio. Vamos lá, 25, primeiro tempo. O erro começou no Luiz Felipe. Saiu errado, perdeu a bola. E quem prossegue é Paulinho Mocelin. E Kaique França na fita. Diego Jardel meteu o pé canhoto, levantou na área. O toque de cabeça, Caio Mancha, vai embora. Pra fora. Subiu, meteu a testa, a bola passou lambendo o poste, Caio Mancha quase, por pouco. Vamos lá, Giga, vamos ver se dá certo, não é esse bem o lance não, deixa eu ver o lance 4, o chute do Dudu, o lance, esse foi o Caio Mancha, foi bom porque foi a sorte, hein, o Caio Mancha cabeçou, quase foi gol. Você tem o lance 5 aí, Giba? Kaique França defendendo, aquela que foi no bico da pequena área, saiu fechando o ângulo, lance 5, Kaique França. Vem Jatobá, rolou pra Mocelin, pra Jatobá, cruzou na área, o toque vem, fechou o pé canhoto, bateu Kaique França. Kaique França jogou o corpo na bola. Cruzamento, a bola passou pelo Caio Mancha e lá do lado esquerdo, no costado da zaga, vinha o Vitor Feijão. Mais atento, preciso, chegou Kaique França. Esse lance foi no finalzinho do primeiro tempo e mais pro finalzinho, o Dudu Ratamoto mata no peito, foi um lançamento do Luiz Felipe. E pra boa defesa, quase que a Ponte marca no final do primeiro tempo. E vem a Ponte, domina, Ratamoto no peito, pé direito, bateu! Espalma! Lucas Frigeri! Dudu Ratamoto, lançamento do Luiz Felipe lá de trás. Ratamoto matou no peito, entrada na área e bateu com o lado interno do pé direito. Tirando no goleiro. Espalma Lucas Frigeri, escanteio pra Macaca bater. Belo lance, hein? Luiz Felipe lançou, Dudu Ratamoto bateu forte, o goleiro pegou, Elvis cobra. Olha, e representando os gols que o Londrina perdeu, tem aqui o lance 8, é a defesa e a sorte do jogo, 30 segundos tempo, tava 1-0, hein? Tava 1-0, mas antes de fazer o segundo, o Matheus Lucas perde esse gol incrível. E vem o time do Londrina, dominou, Matheus Lucas, pé direito, cruzou na área, o toque de cabeça vai embora, pra fora, Matheus Lucas perdeu um gol inacreditável, ele estava dentro da pequena área, livre, sem marcação, cruzamento e aí ele foi tocar de cabeça. Pegou... É por isso que o Greger falou que poderia ter 5, né? Porque o Londrina fez 3, perdeu esse e perdeu esse também. O outro, o Clinton, 41, antes do terceiro gol. Olha a sorte, perde o Clinton. E vem o time do Londrina, partiu pé direito, cruzamento na área, pé canhoto, bateu pra fora. Cruzamento na área, Clinton perdeu o gol feito.
Ele deu uma chapa, tirando no Kaique. Tem a impressão de que ele não olhou direito onde estava o gol, hein, Vladimir? Ele tava Vamos lá então, Zorzinho. Foi a defesa e a sorte do jogo, e a pergunta é: qual foi a defesa do jogo? Aquele chute do Dudu Ratamoto, Edu. Uma defesa boa do Frigeri. Pra mim, aquela defesa do jogo. E pra você, CH? Concordo com o Gleger, acompanhe o relator. Então, o lance 6:47, último lance do primeiro tempo. E vem a ponte, domina, Ratamoto no peito, pé direito, bateu! Espalma! Lucas Frigeri! Dudu Ratamoto, lançamento do Luiz Felipe lá de trás. Ratamoto matou no peito, entrada na área e bateu com o lado interno no pé direito, tirando no goleiro. Espalma Lucas Frigeri, escanteio para Macaca bater. Gente, público 862, a renda 16.060, Londrina 3.0, tudo no segundo tempo, 30 segundos, o Filipinho é expulso, deu um carrinho, já tinha amarelo, tudo 30 do segundo tempo. E aí os gols aconteceram e foi um horror. Ponte na zona do rebaixamento, 17ª colocada. Já na sequência tem aí a ficha técnica e também o gabarito, o conceito, jogador por jogador. Bandeirantes. Campanha Sanasa Todos contra a Dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas, garrafas viradas para baixo, vasos e pneus secos, areia nos pratos e vasos e calhas sempre limpas. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Revólver na mão de macaco, segue o jogo, hein? É trabalhar na boxe de Fórmula 1. Sensacional, hein, Giba? Ó, é o seguinte, lá em Londrina, Ponte com Kaique França, Luiz Felipe, Fábio Sanches, Matheus Silva e Arthur. Leonaldi, Felipinho, Matheus Jesus e Elvis. Cássio Gabriel e Dudu Ratamoto, ou só Dudu Ratamoto na frente, né? Meio de campo, Leonaldi, Felipinho, Jesus, Elvis e Cássio Gabriel. Vamos lá, primeira alteração. No intervalo, sai Cássio Gabriel e entra Mailton. Cássio Gabriel é meia, Mailton lateral direito. Depois tivemos a 12 segundo tempo, sai Dudu Ratamoto, entra Samuel Andrade. E no mesmo momento, sai o Elvis, entra o Guipira. 22 segundo tempo, Matheus Jesus sai, entra Ramon Carvalho. E a 37, Leonaldi saindo, entrada do Paulo Baia, meia que veio do Primavera. A equipe retreinada pelo Felipe Moreira. Londrina, Lucas Frigeri no gol, Léo Moraes, depois Ezequiel, Patrick, Gabriel e Salomão, João Paulo Silva, ex-Ponte, depois Vitão, Paulinho Mocelin, Jatobá e Diego Jardel, depois Igor Leite, Caio Mancha, depois Matheus Lucas e Vitor Feijão, depois Clinton. O técnico interino Edson Vieira, porque o Galo era o treineiro, foi demitido. Apitou Denis da Silva Ribeiro Serafim, de Alagoas. Bandeirinha 1 é a Fernanda Nandreia Gomes Antunes e bandeira 2, o Juan Luiz de Barros Silva. Cartão amarelo para Felipinho, 20 do primeiro tempo, João Paulo Silva e Arthur. Cartão vermelho para Felipinho a 30 segundos do segundo tempo. Os gols foram no segundo tempo. De pênalti, João Paulo Silva a 21 minutos, pênalti cometido pelo Arthur. O Matheus Lucas a 36 e Matheus Lucas aos 48. Público total 862 e a renda 16.060. Ficha técnica Londrina 3.0 em nome de Brasitone. A Brasitone fez uma parceria de distribuição dos inversores Rayonic. Inversores com tensões e potências para solucionar problemas de energia. Em uma viagem longa você poderá usar os mais diversos eletrodomésticos dentro do seu carro, caminhão, motorhome, barco e ambulância. Frigobar, televisão, ventilador. Pode converter 12 volts em 110 ou 220. Inversores Rayonic.
encontre na Brasitone, brasitone.com.br. Chicken Supreme Seara, feito 100% com peito de frango, tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Chicken Supreme Seara é uma delícia. Você vai se surpreender a cada mordida. Experimente. Suculento, saboroso, levemente temperado naturalmente. É super fácil de preparar, prático e rápido para o seu dia a dia. E o Chicken Crisp Seara é muito crocante. É Seara. Tá na cara que é Seara. Encontre toda a linha de alimentos Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. É muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Seu Nissan Zero com as melhores taxas e condições você encontra na Nissan Daruge. Acesse nissandaruge.com.br. No trânsito escolha a vida. Chicken Supreme Seara, 100% com peito de frango, com tempero suave, casquinha sequinha e fininha. Tá na cara que é Seara. Encontre no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Supermercado Taquaral, único como você, 62 anos servindo qualidade com preço baixo. Cerveja Budweiser 350ml 3,79 e tem ofertas para cliente Taquaral Mais. Fraldinha bovina Mondelli resfriada 34,95 kg. Café Melita 500 gramas 16,99. Ofertas válidas até dia 17 de maio. Facilite sua vida. Compre online em supermercadotaquaral.com.br. Confira e aproveite. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ei, você! Você que tá aí ouvindo rádio no carro, você sabia que agora o FM ganhou uma nova possibilidade de sintonia? É isso aí, é o EFM. Faz um teste agora para ver se o seu rádio já tem essa novidade. Sintoniza a frequência 85.7. Se a Rádio Bandeirantes Campinas tocar, ótimo. Você já pode ouvir notícias do Brasil, do mundo e da nossa região, além da cobertura mais tradicional do esporte, com o melhor som e o melhor sinal. Mas, se você não conseguiu sintonizar, troca o seu rádio por um modelo novo desses que tem no mercado, porque todos já vêm com a nova faixa estendida. Uma dica da Rádio Bandeirantes 85.7. Fechada com você, fechada com a verdade. Gabarito do jogo. Vamos lá, Zorzinho, Londrina 3.0, qual é o conceito do jogo? E melhor no primeiro ou segundo tempo? Jogo regular, melhor primeiro tempo. Olha, acabou Corinthians 1, São Paulo 1, acabou Grêmio 0, Fortaleza 0, acabou Vasco 0, Santos 1. E pra você, CH? Jogo regular, melhor, pelo menos pra Ponte, na minha visão, o primeiro tempo. Vamos ao goleiro Kaique França, jogando de vermelho. Olha, a defesa que marcou foi aquela no bico da pequena área, 44, primeiro tempo, e que ele fecha o ângulo no Vitor Feijão. E se ele teve culpa, tirando o pênalti, né, nos outros dois gols, hein, Zorzinho? Ah, não teve culpa, né, Edu? Tudo na cara do gol, pênalti, os outros ali tudo na cara dele. Não teve culpa, não. Conceito regular pro Kaique. O Luiz Felipe, eleito por exclusão, o craque Uesco, ele, CH, forçando a memória, 25 do primeiro tempo, teve uma roubada aí do Londrina e o Paulinho Mocelin ficou com ela, progrediu, chutou na entrada da área. Kaique França defendeu, dá rebote, não sei quem chutou para escanteio, até que ele se machucou, o Kaique França. Quem perdeu essa bola foi o Luiz Felipe. No entanto, o Luiz Felipe foi ele que deu a esticada para Dudu a 47 primeiro tempo, que o Dudu matou no peito, chutou para boa defesa do goleiro. E o Luiz Felipe quase que faz um gol na invertida, Arthur da esquerda para a direita, 7, segundo tempo estava 0-0. O Luiz Felipe chutou para fora, quase que pega de sem pulo, do jeito que veio ele concluiu. Vamos lá, essas e outras, Luiz Felipe. Na minha opinião, foi o que se salvou, não é?
Não jogou uma enormidade, não. Teve muito problema, como você já relatou, mas diante do cenário de muito problema do time, eu acho que ele desenvolveu um futebol pelo menos regular no jogo, Edu. Vamos fazer o seguinte, senhorzinho. Vocês dois vem aí com a dupla de zaga. Fábio Sanches retornando e Matheus Silva, que é, inclusive, a dupla de zaga titular. Veja bem, teve o lance do Caio Mancha no primeiro tempo, cobrança escanteio, cabeceou, mas quase entra. Quem estava no lance era o Fábio Sanches. Teve uma boa cortada do Matheus Silva, 33, primeiro tempo também. Olha, no gol, aquela que o Matheus Lucas perdeu incrível, quem estava com ele era o Fábio Sanches. No terceiro gol, Fábio Sanches ficou olhando, perdeu 48. E no segundo gol, voltando um pouquinho, desculpa aí que vai atrapalhar o raciocínio, o Matheus Silva que estava com o Matheus Lucas. Então a dupla de zaga na fita em 2 gols do Londrina e mais outros lances em que o Londrina perdeu o gol. E aí, Zorzinho, o que você achou da zaga? Eu acho que você já explicou tudo aí, Edu, e num contexto geral, eu não gostei hoje não. Essa é a defesa titular da Ponte. Achei que estava em alguns momentos ali fora da linha, desatenção, mal colocados em alguns lances. Conceito ruim para os dois. E começou no Barradão, Vitória e Atlético Goianiense. O Vitória até agora 5 jogos, 5 vitórias, bom público. Vamos ver o que vai dar isso aí. Ô CH, você também, falando da dupla de zaga Fábio Sanches e Matheus Silva. Depois de um primeiro tempo irregular para bom dos dois, depois da expulsão do Filipinho, tudo desarrumou. Um time que toma 3 gols só em 45 minutos ou em 50, você não pode achar que os dois zagueiros foram bem. Você já relatou em uma série de lances, eu concordo com o Gleger, o comportamento dos dois hoje foi ruim. Lateral esquerdo, Arthur, titularíssimo, hoje sim jogando na lateral esquerda, foi ele que fez uma inversão para o Luiz Felipe, começo do segundo tempo, porém, contudo, no entretanto, ele erra o passe e faz o pênalti, que o João Paulo Silva cobra e faz 1-0 a 21. Essas e outras, hein, Zorzinho? Arthur. Ele estava no jogo, né, Edu? Até aquele lance ali que abriu aí o caminho da vitória do Londrina. Ali desestabilizou todo o time da Ponte, deu força à equipe do Londrina, e um jogador com toda a experiência do Arthur não pode errar aquele passe e também não pode fazer o pênalti que fez. Então o conceito dele hoje, mesmo tendo crédito com o torcedor, é ruim. O CH fica com os volantes, o Leonaldi jogou até 37 segundo tempo, primeiro chute a gol no jogo foi do Leonaldi, posicionamento, como é que ficou isso, como é que ficou aquilo, e fala do Filipinho, né? Ele foi expulso com 30 do segundo tempo, já tinha amarelo, deu o carrinho, ele foi expulso corretamente, CH. Foi, o Filipinho foi expulso corretamente, ele fez até um primeiro tempo interessante, mas diante do cenário, a falta de equilíbrio, de experiência, de traquejo, você não pode toda hora ficar dando carrinho. Ele já deu um carrinho no primeiro tempo, aí ele foi tentar, né, fazer a roubada de bola, perdeu o tempo e pisou no jogador do Londrina. E esse menino tá no começo da carreira dele, mas no jogo de hoje, nós não estamos falando do jogador, estamos falando do desempenho dele de hoje. Ele comprometeu todo o segundo tempo da Ponte, não é? Tem outros erros que aconteceram, evidentemente, mas o que aconteceu, a expulsão, para mim, mudou o jogo. O jogo estava controlado, eles estavam, os 3 no meio, Léo, o Filipinho e o Matheus, eles estavam segurando a onda ali. O Londrina no primeiro tempo pouco incomodou, estava funcionando. O jeito do Felipe Moreira estrategicamente levar a partida para uma bola de contra-ataque ou para uma bola parada, um lance de bola parada. Mas a expulsão foi correta, não é? Eu vou dar ruim para ele, porque ele estragou o jogo dele, ele prejudicou o time dele, num lance que poderia, para mim, ser evitado, Edu. E o Leonaldi leva um regular, né? Não dá para... Não sei se ele cansou, se o treinador tirou para preservar para o derby, que eu também acho uma bobagem isso. Cada jogo, os 2 jogos valem 3 pontos, não é? Então isso mostra muito
E também não vamos colocar só na conta do Felipe Moreira, que eu não sei nem se é ele que decide isso, não é? Não sei nem se foi decisão dele tirar o Gé do jogo e poupar alguns jogadores com 2 amarelos. Nem sei se foi ele ou se foi de cima. De qualquer maneira, eu quero dizer que o Leonaldi leva o conceito regular. Aqui Londrina 3.0, todos gols no segundo tempo. Agora o Zorzinho com o Matheus Jesus, que saiu a 22 do segundo tempo. Inclusive o Elvis saiu primeiro. E caberia a Matheus Jesus também armar o time. Mas numa dessas estava 2-0, ficou difícil. Também, antes do Elvis sair, não me lembro nada de ter anotado do Matheus Jesus. É com você, Zorzinho. Hoje ele não foi bem não, viu, Edu? Você vê que quando o Matheus Jesus não anda, o Elvis, daqui a pouco a gente vai falar dele, também não vai bem, as coisas não acontecem, né, no time da Ponte. Hoje ele não foi bem, tava meio devagar, né, meio desconcentrado, jogador de evolução, jogador de força, não gostei, conceito ruim. O Elvis saiu cedo, 12 do segundo tempo. Olha, uma coisa interessante, ô CH, cobranças de escanteio, é com ele. Quando era do lado esquerdo de ataque, ele cobrava o escanteio rasteira. E numa dessa, o Arthur deu de calcanhar pro Fábio Sanches, que não conseguiu, demorou para concluir. Rasteira, quando o escanteio era do lado direito, aí ele levantava a bola. Porque a Ponte tem Matheus Silva, que é zagueiro, zagueirão alto e tal, não sei qual é o critério. Não me lembro de lançamentos, invertidas, uma outra falta lateral, que aliás não foi feliz nas cobranças laterais. E no intervalo, teria dito pra TV que estava com dor no joelho. Não deu outra, saiu logo no começo do segundo tempo. O Elvis, como é que foi? Foi mal. Figura decorativa. Fora de forma, com dor no joelho, eu não sabia disso. Não tinha essa informação. Sem ritmo de jogo, tá voltando agora. Uma figura decorativa. Conceito ruim. Cássio Gabriel é o quinto homem do meio de campo aí, mas saiu no intervalo, estava pendurado, mas não sei se é por causa disso. Alguma coisa a acrescentar? Então faz o seguinte, ô Zorzinho, você faz o Cássio Gabriel e faz o Mailton, porque o Mailton jogou todo o segundo tempo, o Cássio Gabriel no primeiro, também explicando como é que ficou. Sai o meia, entrou um lateral. Como é que ficou essa temática aí e ambos como é que foram? Edu, sai o meia, mas assim, ele estava jogando aberto lá pelo lado direito como uma espécie de ponta, né? É um meia que fecha ali o lado. Ele já fez algumas vezes essa função jogando pela ponte. Cássio Gabriel, tô dizendo. E aí ele tenta colocar um pouco mais de profundidade pro lado direito, porque a gente sabe que ele é lento, né? Jogador de articulação. E aí o Felipe Moreira tenta colocar o Mailton para dar um pouco mais de profundidade ali numa dobra com o Luiz Felipe. E depois vem a expulsão e aí acabou prejudicando todo o plano tático. Cássio Gabriel, vou dar um conceito regular para ele, mas regular com muito bom gosto, tá? E o Mailton também, né? Tentou, esforçado, né? Teve um chute lá, quase faz o gol. Conceito regular também, Edu. E daqui a pouco vocês, depois de analisar o Felipe Moreira, vocês vão projetar o time da Ponte por exclusão para o derby. Algumas coisas que, claro, vão acontecer, por exemplo, o Gé vai jogar, não seguiu hoje e tal, vocês vão dar uma projetada, tá bom? Ô CH, Dudu Ratamoto, foi até 12 segundo tempo, ele teve 2 finalizações. Uma que, lembra que ele chutou e a bola parou na rede, do lado de cima? E a outra, no final do primeiro tempo, matou no peito, recebendo o Luiz Felipe, chutando e o goleiro pegando pimba para escanteio. Dudu Ratamoto. Nesse lance que o goleiro defendeu, se ele tivesse levantado a cabeça, ele não teria batido do lado esquerdo do goleiro, teria batido do lado direito. Não é? Ali ele perdeu a oportunidade de fazer um gol que talvez mudaria a história do jogo. Talvez. Tem bola de cristal, mas ele se esforçou. Diante do cenário total, ele foi um cara que tentou. Né? A bola chegou bem prejudicada para ele na frente, com falta de qualidade, ele encaixotado, ele tentou dentro da característica dele jogar. Então, leva um conceito regular, mas esse lance que você, de maneira precisa, lembrou, ele poderia ter feito o gol ali, se ele tivesse mudado o lado da batida, Edu. Olha, Londrina 3.0, agora os que entraram, Jorginho, o Mailton você já falou, o Paulo Baia sem nota, sem avaliação, no finalzinho entrando, então sobraram Ramon Carvalho, Gui Pira e Samuel Andrade. Edu, o Guipira tentou ali algumas jogadas, né? Entrou bem no jogo.
É que já estava, né, o Londrina marcando muito forte. Vou dar um regular pro Guipira, os outros sem notas. E aí, CH, Ramon Carvalho, o Guipira e o Samuel Andrade, alguma coisa a acrescentar? Absolutamente nada, Edu. Eles pouco participaram do jogo, né? Então não dá para efetivamente você achar que esse ou aquele jogou bem, mudou. A coisa, quando eles entraram, praticamente estava tudo definido. Então os três, para mim, sem conceito. Olha, gol do ABC lá em Natal, ABC 1, Botafogo de Ribeirão 0, e o ABC, que era o último, ele vai a 4 pontos, mas não ultrapassa a Ponte, que tem 5, Macaca 17ª, zona de rebaixamento. Senhores, vamos lá. Felipe Moreira, atenção, Zorzinho, por aquilo que ele escalou com 5 no meio, só Dudu na frente, não teve o Gé, não teve o Eliel, não teve o Pablo Diego, que não seguiram para Londrina, não teve o Amaral suspenso, colocou aí Leonardo e Filipinho, e aí, com 30 segundos do segundo tempo, a Ponte com a menos, pelas alterações que fez, o conceito do Felipe Moreira. Então, Edu, é claro que ele tem o percentual de responsabilidade, mas assim, a Ponte, quando estava com 11, né, fez um bom primeiro tempo. Eu acho que quando ele tenta a mudança ali, vai dar um pouco mais de velocidade, um pouco mais de profundidade para o time, poderia até ter dado certo. Mas a expulsão prejudicou demais, né? 30 segundos, gente. Você expulso com 30 segundos, pelo amor de Deus. Então não dá para pôr na conta do Felipe, não. Eu não vou pôr na conta dele. Vou dar um conceito regular para ele pelo primeiro tempo. O resultado foi muito ruim, né? Mas assim, as circunstâncias do jogo, e olhando para o banco, as opções de que ele tem, que são precárias, fica difícil trabalhar, cara. Não é fácil, não. Então, por isso, eu vou dar um conceito regular. Pelo primeiro tempo. Já para finalizar da sua parte, você projeta então a Ponte para o derby. Oi, CH. Hoje o Felipe Moreira. Eu tenho que pontuar da seguinte forma. Eu acho que é unânime. Entre nós aqui, pelo menos, é unânime. E eu tenho certeza que o torcedor da Ponte, que é um torcedor inteligente, ele sabe que esse elenco que a Ponte tem nesse momento não é suficiente para conseguir suportar a Série B. Está muito claro isso. Muito claro. Não é? Então, quando você tem um elenco curto, você vai jogar fora de casa, com os desfalques que o time tem, principalmente no ataque, fica extremamente complicado. Essa situação que o Felipe está, e ele tem responsabilidade, evidentemente, porque ele aceitou, ele é funcionário do clube, é uma situação muito, para mim, muito especial. E eu vou explicar por quê. Porque daqui uma semana, se ele não vencer o derby, ou acontecer alguma coisa que fuja do planejamento da Ponte, na semana subsequente a Ponte apresenta um novo treinador. Então é assim que eu enxergo a coisa. Eu não achei, a não ser que ele vença o derby, porque até agora, apesar de ter feito 5 pontos, fez uma ou outra partida interessante, o trabalho dele, para mim, é um trabalho insuficiente. Apesar do elenco que tem muita limitação, o time dele não joga. O time dele só marca, que é a característica do trabalho dele. Eu não aprecio. Mas daí você transmitir toda a responsabilidade desse jogo, porque eu tenho muito torcedor que está responsabilizando ele. E é verdade, ele tem responsabilidade. Mas a Ponte, gente, não tem elenco. Olha o banco de reservas hoje. Desculpa, Edu, me estender um pouco mais. Não, professor, fica à vontade, por favor. Mailton, Tomás, Ramon Carvalho. Dá para discutir por que esse moço não joga? Eu também, toda vez que eu defendo o Ramon Carvalho para jogar, vem um dizendo o seguinte: mas está machucado, sentiu essa ou aquela contusão. Então eu parei de ficar defendendo. Nicolas, Thiago Zagueiro, Paulo Baia. Vocês olharam aí o Paulo Baia jogar 5 minutos, vocês viram. Guipira, dá para ficar defendendo? Samuel, dá para defender como titular? Júnior Tavares, dá? E o Everton, lateral? Esse é o banco que o Felipe teve para fazer o jogo de hoje. Ele poderia ter segurado o Elvis, por exemplo, e colocar uma dupla de velocidade, Guipira e Dudu Ratamoto? Poderia. Fazer um 4-4-2 com o Cássio Gabriel por dentro, porque o Elvis está voltando? Poderia, mas isso daria a vitória ou um jogo mais equilibrado? Ninguém sabe. A gente não assiste treino. Então, pelo desempenho dos jogadores, pelo aquilo que as peças elas apresentam nos jogos,
Eu não posso ser incoerente com o meu comentário. Eu só não faria uma coisa. Eu não teria poupado o Gé. Você não ter 3 atacantes importantes e ainda poupar porque tem derby, ora, não vale nada o jogo contra o Londrina? Não significa nada? É um jogo descartável? Eu respeito, mas não concordo. Então, se o Felipe tem culpa, tem responsabilidade, a principal é essa. Ter aceitado ou ter tido a iniciativa de poupar um jogador para o derby. Isso na minha cabeça não entra. Agora, durante o jogo, o primeiro tempo, o time sofreu absolutamente nada, não foi incomodado. Aliás, poderia ter feito um gol se o Dudu caprichasse um pouco mais. Segundo tempo, uma coisa que ele não controla. O Filipinho vai lá e faz uma besteira, expulso de campo. E aí? Aí tudo que você combinou no vestiário, você tem que, com bola rolando, reorganizar. Sem banco, que é o pior. Ele fez o tradicional, faz 2 linhas de 4 e vê o que acontece. Aí tem o Elvis, que já não estava suportando, dor no joelho, morto fisicamente, mais um que você perde. E você tem que lançar a mão de todo esse povo que eu acabei elencando aqui, que, desculpa, não tem a mínima condição de jogar na Série B. Um ou outro pode ser. A maioria é tudo aposta. Aí a responsabilidade é do treinador. Então, assim, o elenco é insuficiente para suportar a Série B. Ou a Ponte contrata na próxima janela, ou vai ser a história do ano passado. Com um detalhe. A Ponte tem 5 pontos. Estamos no início do campeonato, falta muita coisa ainda, mas ela tem que fazer mais do que 20 ou perto de 20 para poder ficar naquela média. Então, é arriscado, é complicado, ele tem a sua responsabilidade, mas depois da expulsão do Filipinho, que ele não consegue controlar, o jogo mudou. Primeiro tempo não foi assim. Então, o conceito dele é ruim, porque ele tem responsabilidade, mas ele não é o único responsável. Seu Matheus Jesus jogou o que hoje? Qual foi a bola que ele jogou hoje? E o seu Filipinho, que foi expulso? E o Elvis? Figura decorativa. E o Cássio Gabriel? E o Arthur, que fez o que fez no primeiro gol do Londrina? Então, temos que dividir aí a carga, né? O treinador tem culpa? É o responsável. Sim, eu não daria o comando da Ponte para ele. Falei isso quando o Hélio foi embora. Essa é a minha posição e sempre foi. Porque eu acho que o conceito do Felipe não é um conceito que combina com aquilo que eu acredito em futebol. Agora, já que é ele, eu respeito a decisão da Ponte. E isso a Ponte tem que ver. O que é bom para ela, o que ela pode pagar. E se essa é a realidade, vai ter que caminhar assim. Mas o elenco da Ponte é muito, muito limitado para a disputa de um campeonato tão equilibrado. Conceito do Moreira? Ruim. Olha, o CH empatou o Botafogo de Ribeirão lá em Natal. Tarek marca então 1-1, ABC 1, Botafogo também 1, primeiro tempo em andamento. Vamos lá, daqui a pouco o CH volta para finalizar. Zorzinho, então para fechar contigo aí, é assim, projetando para o derby. Como que eu pensei? Então você vai, Kaique França, vem jogando, não se machucou, né? Você vai escalar, é nesse pique, hein? Entendeu? Você vai montando, aqui ó, a defesa é aquela, parece que é titular. Bom, e aí, Zorzinho? Por tudo que comentamos, quem não foi, por que não foi, qual é o time da Ponte aí pro derby? Tá fácil. Kaique, Luiz Felipe, Sanches, Matheus Silva e Arthur. Meio de campo, Amaral, deve voltar. Leonaldi, Jesus e Elvis. E na frente, o Gé e o Pablo Diego. Pablo Diego vai voltar pro derby. Escreve o que eu tô dizendo aí. Então no derby não vai ter enxerto no meio de campo, vai ser o derby acho que não, Edu. do jeitão do Hélio. Exatamente. É exatamente esse time aqui, ó. Pode escrever aí. Repita. Kaique França, Luiz Felipe, Fábio Sanches, Matheus Silva e Arthur. Amaral, Leonaldi, Jesus e Elvis. E na frente, Gé e Pablo Diego. Para você uma ótima semana, ô secretário. Um abraço, secretário. Pra você também, Edu. Grande abraço, prazer inenarrável estar com você aqui. E um abraço especial para todas as mamães que estão nos ouvindo. Valeu, Edu! Valeu. Um beijo para dona Terezinha e para sua esposa também. E mais as demais mães mamães da sua família. Grande, Grega. Valeu. Um abraço. Londrina 3.0, CH. Ó, então vamos lá. Projetando a Ponte para o derby. Você crava o quê?
Kaique França, Luiz Felipe, Fábio Sanches, Matheus e Arthur. Leonaldi, Amaral, Matheus Jesus e Elvis. Gé e Pablo Diego. Garanto que o Pablo Diego vai jogar esse jogo como o Gé também. Vai ser a ponte, olha lá, Hélio. E parabéns pela sua afirmativa aí, eu também não concordo, viu, CH? Eu acho que o Gé deveria jogar, não tem nada que poupar, tem que fazer o resultado hoje, o derby é outra história, vamos fazer hoje o que não dá pra fazer amanhã. E só pra registrar aqui, viu, CH? Não tem nada a ver. Repito, concordo contigo, mas em 2011, mas era outra situação, 2011 na Série B, a Ponte não levou o Renatinho para Recife para jogar contra o Náutico. Era a Ponte e Náutico. Gilson Kleina não levou. A Ponte perdeu do Náutico e na sequência majestoso derby, a volta do Renatinho. E a Ponte ganhou de 2-0, gol do Ricardinho e do Ricardo Jesus. Mas isso é uma outra história, só para já registrar do que já teve, assim como já deve ter outros também, claro. Mas, CH, prazer em ouvi-lo, viu, amigo? Fiquei contente com a sua volta aí, topete sensacional. Ontem na TV dei uma espiada em você também. Olha, tem gol lá no Barradão, CH. Tem gol eu acho que é do Atlético Goianiense. É o primeiro gol sofrido pelo Vitória. Primeiro gol sofrido pelo Vitória nessa Série B. Olha lá, tá o cruzamento, tô acompanhando aqui. Rapaz, furou a cabeça e no outro tava atrás, o cara pegou sem pulo, hein? De perna direita. Tá aí o replay, tá aí. Atlético Goianiense 1-0. CH, bom descanso, boa semana. Até o derby. Posso fazer uma pergunta pro amigo? Perfeitamente, seu CH. O senhor responde com aquela sinceridade padrão? Olha, agora fiquei preocupado. Pois não, seu CH. Dá para comparar o Gé com o Renatinho? De jeito nenhum. Muito obrigado, Edu. Foi um prazer maravilhoso sempre estar ao seu lado. Todo meu, muito todo meu. Feliz em ter voltado. Trabalhei tirei férias. Foi muito proveitoso para minha carreira, para minha vida, para minha família. Um beijo no coração de todas as mães, mas o mais importante de tudo, que eu consegui voltar são e salvo, né, a serviço do rádio. Estamos aqui com muita felicidade. Um ótimo domingo para todos e até a próxima, Edu, se Deus quiser. Essa frase é minha. O que é? Vou cobrar direitos autorais. Grande CH. Olha, daqui a pouco eu volto no Indica Bola, hein? Eu volto no Indica Bola. Campanha Sanasa, todos contra a dengue. Mantenha as caixas d'água sempre limpas, protegidas com tela e cobertas, garrafas viradas para baixo, vasos e pneus secos, areia nos pratos de vasos e calhas sempre limpas. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.
Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação, é que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso, porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências, mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes, uma rádio que tem história, estofo, conteúdo de décadas, lastro, experiência e continuamos avançando atentos às novidades, aos novos meios, às novas mídias, ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Cobertura esportiva, que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística, que só pende para um lado. O seu. E você, com sua audiência, nos dá musculatura para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. É com a sua força e por sua causa que questionamos autoridades, reivindicamos respostas e cobramos atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Às 18h33 em Dia com a Bola na Rádio Bandeirantes. Depois de Londrina 3.0, começando exatamente pela Série B, mais um gol do Atlético Goianiense. 2 gols relâmpagos, primeiro tempo em Salvador, quem diria, vitória 0, Atlético 2. E essa vitória, parcial, o Atlético nesse momento ultrapassa o Guarani. Guarani então quarto colocado nesse momento. Olha, a sexta rodada começou na sexta-feira, lá no Oba. Vila Nova 0, Criciúma 0, público 9.081. E o Criciúma, ele teve 2 jogadores expulsos. 2, o Éder, que é atacante, e o Rodrigo, que é zagueiro. O Éder foi expulso no final do primeiro tempo. E o Rodrigo a 32 do segundo tempo. Tivemos ainda na sexta-feira, na ressacada, Avaí 1, Chapecoense 4. Público 6.402. Ontem, Juventude 0, Mirassol 1, gol do Chico Kim, que tem dupla nacionalidade, ele é coreano também, nasceu na Coreia do Sul. Público 1994. E Thiago Carpini vai assumir o Juventude. Saiu outro dia aí o Pintado, né? E o Thiago Carpini, que fez um excelente trabalho no Água Santa, no Paulistão, chegando ao vice-campeonato, assume o Juventude. No Brinco, Guarani 2, Sampaio Correia 0, 2 gols do comecinho, Bruninho e Derek, a 4 e a 7 minutos, público 5.430. Tivemos ainda ontem, em Novo Horizonte, Novo Horizontino 0, CRB 1, gol do Anderson Conceição e o público de 1.700 em Novo Horizonte. Lá em Fortaleza, portões fechados, Ceará ainda jogando com portões fechados, Ceará 2, Tombense 0, gols do Eric e do Nicolas. Bom, você acompanha aqui Londrina 3.0, os gols do segundo tempo, o João Paulo Silva de pênalti a 21, o Matheus Lucas a 30 e, de novo, o Matheus Lucas aos 48. O público em Londrina, 862 e a renda 16.060. Nesse momento, então, Vitória 0, Atlético 2. Gols aí, olha, o gol, pera um pouquinho aqui. Tivemos aqui o gol do Atlético. Deixa eu ver se eu consigo aqui. O gol do Atlético foi do Luiz Fernando e do Bruno Tubarão.
Gols do Atlético, tá? Lá em Natal, o ABC faz 1-0. Nesse momento, vira o Botafogo de Ribeirão. Estava 1-0 para o ABC, gol do Maicon Douglas. O Tarek empatou para o Botafogo. Nesse momento, marca o segundo gol. Estamos a 35 do primeiro tempo. Botafogo e Ribeirão Preto tá marcando 2-1, tá? E 20h30 tem Ituano Sport. Olha, a classificação da Série B ainda continua totalmente irregular. Tem jogos a menos aqui, que é o caso do Sport, é o caso do Ceará. Olha, o Vitória líder com 15, em segundo o Atlético tá ganhando, nesse momento é o segundo com 14 pontos. O Criciúma terceiro com 14, Guarani é o quarto com 12. O Botafogo virando. Botafogo também tá com 12. Ele perde no saldo pro Guarani. Ambos ficariam nesse momento com 4 vitórias. Nesse momento, tá 2-1 pro Botafogo. Então, nesse momento, 12 pontos Guarani e Botafogo, 4 vitórias cada um. Mas no saldo, o Guarani está muito bem, tem 6 de saldo, o Botafogo tá com 0. Então, quarto lugar, repetindo, o Guarani com 12. Em quinto, o Botafogo 12. Em sexto, o Vila Nova com 11. O Mirassol é o sétimo com 10. Oitavo, Chapecoense 8. Em nono, Novo Horizontino 8. Em décimo, Sport 7. 11º, Londrina 7. Em 12º, Ceará com 7. 13º, Ituano com 6. 14º, Avaí com 6. 15º, CRB com 5. Em 16º, Sampaio Correia com 5. A Ponte é a primeira na zona de rebaixamento. 17ª com 5. Tombense, 18º, 4. Juventude, 19º com 3. E o ABC é o último, leva a virada, né? 1 ponto ganho apenas o ABC. Deixa eu ver aqui, no Brasileirão, tá aqui, segundo gol do Botafogo, sendo confirmado, grande virada do Fogão de Ribeirão lá em Natal. Ora, vamos ao Campeonato Brasileiro. Aliás, só um detalhe aqui, é exatamente de sabermos aqui a próxima rodada da Série B, a 7ª rodada. Então nós vamos ter na sexta-feira que vem, 19, Tombense e Londrina, Mirassol e Vitória, Atlético Goianiense e Avaí. No sábado, Sport e Botafogo, Ituano e Novo Horizontino, Sampaio Correia e ABC. Domingo, 11 horas, Chapecoense e Juventude. 15h30 domingo, Criciúma e Ceará. 18 horas do domingo, o clássico, o derby majestoso Ponte Guarani. E domingo, 18h15, no Rei Pelé, CRB e o Vila Nova. 7ª rodada. Vamos pegar agora aqui o Brasileirão. Agora são 18h39. Brasileirão, tivemos ontem Bahia 2, Flamengo 3. O Matheus França 1-0 Flamengo. O Gabigol 2-0 Flamengo. Aí o Biel marcou o primeiro do Bahia. O Davi Luiz 3-1 Flamengo. E o Ademir marcando o segundo gol do Bahia. E terminou assim. E o Bahia teve 2 expulsos. O zagueiro Rezende e outro zagueiro Cano. Os 2 zagueiros expulsos. Um a 27 e o outro a 28, né? No mesmo lance. 27 e 28. O outro por reclamação. Um por lance faltoso e o outro foi por reclamação. Rezende e Cano. Público em Salvador, 48.502. Tivemos no Maracanã, Fluminense 2, Cuiabá 0, gol do Nino e do Ganso. Público de 39.040. Allianz Parque ontem, Palmeiras 1, Red Bull Bragantino também 1. O Arthur marcando 1-0 Palmeiras e o Juninho Capixaba, um chute fora da área, empatando para a equipe de Bragança. 39.488 foi o público. Tivemos no Mineirão, Atlético Mineiro 2, Inter 0. Esse jogo começou 9 da noite. 36.080, sensacional o público em Minas, gol de Vargas e Paulinho. Esse Paulinho do Atlético marca bastante. Nós tivemos hoje no Brasileirão, Grêmio 0, Fortaleza também 0, o clássico do Allianz Parque na Neoquímica, Corinthians 1, São Paulo também 1. O Michel Araújo marcou para o São Paulo, Michel Araújo, e o Roger Guedes de pênalti no finalzinho do primeiro tempo, empatou para o Corinthians 1-1, e o Luxemburgo continua sem vitória no comando técnico do Timão. Em São Januário,
deu Santos, Vasco 0, Santos 1, gol do David. E os jogos em andamento, o Clássico de Minas, América e Cruzeiro, primeiro tempo 0-0. O Clássico de Curitiba, Atlético Curitiba 0-0. E lá em Goiânia, Goiás e Botafogo 0-0, 12 do primeiro tempo. Botafogo que vem de 5 vitórias nesse Brasileirão e vai liderando. Com empate, líder com 16, o Palmeiras em segundo 14, em terceiro Fluminense 13, em quarto Atlético Mineiro com 10, em quinto Santos 10, em sexto Cruzeiro 10, em sétimo Atlético 10, em oitavo Fortaleza também com 10, em nono Flamengo com 9, décimo São Paulo 9, 11º Grêmio 8, 12º Internacional com 7, em 13º Red Bull Bragantino com 7, 14º Bahia 6, 15º Vasco 6, 16º Corinthians com 5. E depois os 4 últimos, Cuiabá 4, Goiás 4, Coritiba 3 e o América Mineiro 2 pontos ganhos. Então por 1 pontinho o Corinthians está fora da zona de rebaixamento. Deixa eu só ver uma coisa aqui, o Brasileirão ele vai ter, agora meio de semana vai ser Copa do Brasil, né? Copa do Brasil, final de semana. Então prossegue no final, sábado tem Bahia e Goiás, tem Curitiba e Atlético Mineiro, tem Botafogo e Fluminense, Clássico Carioca no sábado, tem São Paulo e Vasco no Morumbi, e Red Bull Bragantino e Atlético Paranaense. E mais o sábado, América Mineiro e Fortaleza. Ainda sábado, Santos e Palmeiras na Vila 9 da noite. Domingo, 16 horas, Flamengo e Corinthians. Domingo, 18h30, Grêmio e Grenal domingo que vem. E na segunda-feira, dia 22, Cruzeiro e Cuiabá. Brasileiro da Série C. O brasileiro da Série C, como destaque foi o jogo de ontem, entre Pouso Alegre e São Bernardo. São Bernardo é o único paulista. O Pouso Alegre do técnico Roger, ex-atacante da Ponte, e vinha também de 2 vitórias. Ficou assim, Pouso Alegre 0, São Bernardo 2, e a terceira vitória consecutiva do São Bernardo. Ganhou do Remo em casa 3-1, São Bernardo ganhou lá em Aparecida de Goiânia, de 2-1 do Aparecidense, e ontem a terceira vitória, 2-0 lá em Pouso Alegre, Ozzy Helder e Bruno Santos. O São Bernardo subiu o ano passado da D para C, vem conquistando espaços e conquistas, grande São Bernardo. Deixa eu ver aqui, brasileiro da Série C. Tivemos no final de semana, Ipiranga 5, Paysandu 0. Ô Paysandu, tomando de 5 no Sul. Confiança 1, Figueirense 0. Aparecidense 3, Náutico 0. América de Natal 2, Botafogo da Paraíba 2. Manaus 1, Altos do Piauí 0. Remo 1, Amazonas 2. Nesse momento, e o São Bernardo lidera. 9 pontos ganhos, em segundo Confiança também com 9, em terceiro Ipiranga 7, em quarto Botafogo da Paraíba 7, em quinto Amazonas 6, em sexto Manaus com 6, em sétimo Pouso Alegre 6, em oitavo Figueirense com 4, são 8 que vão se classificar para a próxima fase. Na zona de rebaixamento, o Altos do Piauí, América de Natal, Volta Redonda e o Remo é o último colocado. Campeonato Brasileiro da Série D de dado. O que nós temos de paulista? Lembrando que na Série D nós temos Santo André, Inter de Limeira, Ferroviária e o 15 de Piracicaba, rapaz. O Boris, deixa eu ver se o Boris me passa aqui. O parcial do 15 de Piracicaba está jogando lá em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Nossa, teve um jogo aqui. Iporá de Goiás 8, Interporto 1, Interporto do Tocantins. Deixa eu ver aqui o 15 como é que tá. É o seguinte, essa Série D de dado, nós temos 64 equipes divididas em 8 grupos de 8 equipes cada. Turno e retorno e 4 se classificam. Bom, no grupo tem 8, mas 4 se classificam. Tá? Lembrando que no total de tudo, no geral, são 4 equipes que vão subir da D
para a C. Bom, os paulistas, tivemos ontem Santo André 1, Vitória do Espírito Santo 0, em Limeira, Inter 1, Cascavel também 1, pelo segundo jogo consecutivo, a Inter de Limeira deixa empatar. O gol do Robinho do Cascavel foi aos 52 minutos, 1-1, Inter e Cascavel. Tivemos ontem Maringá 0, Ferroviária 0. E nesse momento o 15 joga lá em Campo Grande, empata 0-0. Operário 0, 15 0. Estamos no segundo tempo. Deixa eu ver aqui, olha, destaque da Série A3. Terminou ontem, o São José e o Capivariano, eles subiram para a Série A2. Mas eles decidiram o título. A primeira partida em São José dos Campos foi 1-0 para o São José. E ontem, o Capivariano precisava vencer por qualquer placar. E venceu por 3-0. Gols de João Araújo, Carlos Eduardo e Natan. Capivariano 3, São José 0. O Capivariano é o campeão da Série A3 e ganhou 110 mil. O São José, como vice, ganhou 77 mil. Deixa eu ver aqui. Continua ABC 1, Botafogo Ribeirão 2. Continua Vitória 0, Atlético Goianiense 2 na Série B, tá? Vamos lá, meus amigos, eu falei da Série A3, atenção, Copa do Brasil, aqui hoje, Londrina 3.0, Macaca perde 3-0, está na zona de rebaixamento, 17ª colocada. Copa do Brasil, na terça-feira, agora é a quartas e final. Quartas e final, Copa do Brasil, terça-feira, 9 da noite, Maracanã, Fluminense e Flamengo. Fluminense e Flamengo, terça-feira. Na quarta, na Vila Santos e Bahia. Na quarta, Allianz Parque, 19 horas, Palmeiras e Fortaleza. 19h30, Grêmio e Cruzeiro. 20 horas, Sport São Paulo. 21h30, no Independência, América Mineiro e Internacional. Ainda pelas quartas de final, nós teremos, ainda na quarta-feira, 21h30, Atlético Paranaense e Botafogo. E 21h30 no Mineirão, Atlético Mineiro e Corinthians. Tudo isso meio de semana pela Copa do Brasil. Jogos terça e na quarta-feira, tá? Depois, repito, tem o jogo da volta. Olha, Libertadores vai começar o segundo turno, mas a sequência, sem ser nessa semana, somente na outra. Somente na outra. Os brasileiros, como é que estão os brasileiros? No grupo A, o Flamengo joga dia 24, na quarta-feira da outra semana, joga no Chile contra o Nublense. No grupo B, o Internacional de Porto Alegre joga na Venezuela, na quinta-feira, dia 25, contra o Metropolitanos. No grupo C, o Palmeiras joga em Assunção contra o Cerro Porteño, é dia 24, às 19 horas. Deixa eu ver o que é mais aqui. No grupo D, o Fluminense joga dia 25, quinta-feira, na Bolívia, contra o T Strongets. No grupo E, o Corinthians joga dia 24 na Argentina contra o Argentino Júniors. Gente, todo mundo jogando fora na Libertadores, hein? Olha aqui, Flamengo, Internacional, Palmeiras, Fluminense e Corinthians, tudo jogando fora do Brasil. No grupo G, Clássico Brasileiro, dia 23, sem ser nessa terça, na outra, Mineirão, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Nos grupos F e H, não tem brasileiro. Lembrando que depois teremos mais 2 rodadas e aí, na Libertadores, os 2 primeiros se classificam. Quem terminar em terceiro vai para a Sul-Americana. Os brasileiros na Sul-Americana, no grupo A, nós temos o Botafogo do Rio, né? Botafogo do Rio joga dia 25, quinta-feira, joga no Peru contra o Universitário César Vallejo. Olha o nome do time, Universitário César Vallejo. No grupo C está o Bragantino. O Bragantino joga dia 25, quinta-feira, 9 da noite, joga na Bolívia, em Santa Cruz de la Sierra, contra o Oriente Petroleiro. Mas aqui tem um problema da altitude. Oriente Petroleiro e Bragantino. No grupo D, o São Paulo joga dia 23, terça-feira, joga na Venezuela. Esse time, Puerto Cabello.
A cidade chama-se Puerto Cabello, no estado de Carabobo. Será que o São Paulo vai jogar no dia 23? Deixa eu ver o que mais. Ainda Sul-Americana, Grupo E. O Santos joga dia 24 no Chile. Joga em Santiago contra o Audax italiano. Grupo F, o América de Minas recebe dia 23, terça-feira, 9 da noite no Independência, América e o argentino Defensa e Justiça. No Grupo G, o Goiás, dia 23, terça, na Serrinha, Goiás e Universitário do Peru. E o Grupo H, o Fortaleza joga dia 24 no Castelão, Fortaleza recebe o argentino São Lourenço. Aqui na Sul-Americana, somente o primeiro colocado se classifica. A Sul-Americana é difícil, viu? Somente o primeiro colocado se classifica. Gente, uma nota aqui do Paulista Sub-20. Campeonato Paulista Sub-20. O Guarani jogou sexta-feira em Tietê e ganhou. Comercial 1, Guarani 3. Sérgio Caetano é o técnico do Guarani no Sub-20. A Ponte jogou ontem em Aguaí e ganhou. Aguaí 0.3. O Edson Bobrão é o técnico Sub-20 da Ponte. No Sub-17, tivemos ontem no CT do Guarani, Guarani 1, União Barbarense 0. O Jairo, ex-volante, é o técnico do Guarani. Sub-17 da Ponte, ontem em Itapira. A Ponte manda seus jogos em Itapira, a Ponte perdeu. Ponte 2, Brasílis 3. O Brasílis é de Águas de Lindóia. O José Donizete é o técnico do Sub-17 da Ponte. No Sub-15, tivemos ontem no CT do Guarani, Guarani 0, União Barbarense 3. O Luiz Fernando é o técnico do Guarani. E a Ponte em Itapira recebeu o Brasílis, né? Ponte 0, Brasílis 1, a Ponte perdeu. O técnico da Ponte no Sub-15 é o Paulo César Estênico, ex-lateral esquerdo da Ponte, o PC, o famoso PC, tá? E vai começar o Paulista Sub-11 e Sub-13 na Ponte. O técnico é Humberto Foguinho, ex-jogador da Ponte no começo dos anos 2000. E a Copa Paulista, a Ponte vai participar, vai começar no começo de julho. É regionalizado, serão 18 equipes divididas em 3 grupos de 6 equipes cada. O grupo da Ponte é Ponte, 15, Primavera, Juventus, Oeste e o Bragantino. A Ponte estreia contra o 15. Olha, participa o Comercial, Esporte Clube São Bernardo, Grêmio Prudente, Juventus, Marília, Mirassol, Noroeste, Oeste, Ponte, Portuguesa de Esportes, Portuguesa Santista, Primavera, Red Bull Bragantino, Santo André, São Bento, São Caetano, São José e o 15 de Piracicaba. Deixa eu ver o que mais aqui, se teve alguma mudança aqui, Giba. Olha, intervalo, ABC 1, Botafogo de virada 2, ainda a Série B, intervalo, Vitória 0, Atlético Goianiense 2. No Brasileirão, continua 0-0 América e Cruzeiro, gol do Coritiba. Gol do Coritiba no Clássico, no Atletiba, é lá na Arena da Baixada, gol do Marcelino Moreno. Marcelino Moreno marcando para o Coritiba. Coritiba que ainda não venceu. E Goiás e Botafogo, primeiro tempo continua 0-0. Meus amigos, 18h54 aqui na Band, Giba. Você ficou em dia com a bola. É com a Bandeirantes. Meus amigos, e nós estamos indo embora. Hoje aqui, olha, derrota terrível da Ponte. Londrina 3, Ponte 0 mal, muito mal a macaca. E agora tem um derby domingo que vem. Ponte nessa situação, zona de rebaixamento, 17ª colocada. O Guarani nesse momento é o 4º colocado, com 12 pontos. A Ponte, 17ª com 5. Então vai ser o derby 205 majestoso, 18 horas, hein, domingo que vem. Mas hoje aqui, quem narrou foi o Batista, comentários CH e Greger Zorzin e Vladimir Catarino nas reportagens. Nossa equipe técnica, muito obrigado ao Gil Kleber, Lucas Pessoa, Gilberto Sufi, Danilo Capucci e o Gabriel Ribeiro. Meus amigos, uma ótima semana, muito obrigado. Você que nos curtiu no YouTube, você pelo aplicativo, no AM 1170, no FM 85,7 Campinas, 85,3 para Ribeirão Preto.
Você que mandou mensagem, nosso muito obrigado. Um grande abraço, uma ótima semana e eu volto no domingo. Se bem que a gente conta as historinhas do derby de segunda a sexta aqui, sempre no Esporte em Debate, que é apresentado pelo Batista das 17 às 19h30. Quando tem jogo na rede, vai até 19h. E nós estamos com as historinhas do derby, mas com bola rolando, eu volto domingo que vem. Giba, obrigado, hein? Então, domingo eu volto! Se Deus quiser. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569. FM faixa estendida 85,7 e AM 1000.